Bom dia para quem vem chegando. Vamos esperar alguns minutinhos, porque o Instagram leva um tempinho, né, para notificar todo mundo. Então vem chegando, se acomodando. Olá, pessoal. Hoje eu tenho uma ilustre presença aqui na Amamente Mais. Bom dia, amores. Bom dia depois de feriado, né? Espero que esteja tudo bem aí. Se acomodem, peguem a aguinha de vocês. Bom, essa aqui é a live aquecimento para a Jornada Amamente Mais. Para quem não sabe, a Jornada Amamente Mais, ela começa hoje. Então, quem se inscreveu lá no link da bio vai receber hoje às 16 horas o acesso. Vou liberar o acesso à primeira aula às 16 horas. E é uma semana de muito conteúdo. Vão ser 4 aulas, onde eu vou falar tudo o que você precisa saber para você continuar amamentando e voltar a trabalhar, né? Ou se ausentar, estudar, enfim. Mostrar essa possibilidade, né? A gente tem que entender que a amamentação ela é bem mais ampla do que parece ser. Bom, e hoje eu tenho a honra, né, e o prazer de trazer aqui a Gabi Jimenez. A gente vai conversar com vocês sobre um tema que, embora ele seja muito problemático dentro da amamentação, ele é pouco debatido, pouco falado, só realmente quem começa a afundar, né, a mergulhar ali no universo da amamentação é que começa a se dar conta de que ele existe, né, de que essa cultura existe. Então a gente vai falar sobre a cultura do desmame. E a gente vai falar sobre a experiência da Gabi. A Gabi, para quem não sabe, ela já tá aqui com a gente, já vou te chamar, Gabi. Para quem não sabe, a Gabi, ela teve 2 experiências de amamentação, né? A primeira foi com o Nando, que passou por um desmame precoce, ela vai falar um pouco mais sobre isso. E a segunda, dos gêmeos, do Matias e da Beatriz, que desmamaram há pouco tempo, né, Gabi? Então ela vai contar pra gente como é que foi essa experiência e qual é o grande ponto, né? O que é fundamental para quem tá aqui assistindo, para quem tá aqui com a gente, que a gente tem que começar a mudar, não só dentro, né, dentro de nós, dessa cultura, mas também de forma geral. O que a gente pode fazer para ir mudando de pouquinho em pouquinho essa cultura do desmame e a gente começar a fortalecer a cultura da amamentação. Então, Gabi, é um prazer ter você aqui. Peraí que eu vou puxar você. Te perdi aqui. Vou transmitir. Pronto. Só aceitar. A Gabi tá conectando. Oi, Gabi! Bom Oi, dia! bom dia. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer imenso ter você aqui, é uma honra. Eu disse que quando eu fui pro seu canal, eu disse que eu não tinha nem roupa, eu sigo sem roupa para ter você, por ter você aqui. Para quem não sabe, a Gabi fez parte, né? É uma das peças aí fundamentais da minha rede de apoio virtual. É quem continua e segue me inspirando e me apoiando, né? Me ajudando com muita informação, com muita reflexão também, que eu acho que isso é bem importante, né? A gente refletir sobre todo o nosso cenário da amamentação. Então, Gabi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Se apresenta um Eu que pouquinho, agradeço. conta um pouquinho de você, para a gente começar. Tá bom. Então eu vou lá. Quando eu falei a hora da live, meu marido falou, nossa, às 10 da madrugada. Porque desde que a quarentena começou aqui, os nossos horários estão meio malucos, né? Mas vamos lá. Aqui também não está muito diferente, não. Cada dia é uma coisa estranha. Tem dia que a criança acorda 6, tem dia que acorda 10, então tá estranho também. A gente tá aqui se adaptando. Mas, Isso. bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriela Jimenez. Aqui no Instagram eu sou a GabiCBS. Esse trabalho começou justamente a partir da minha experiência, né, de amamentação com gêmeos, que aí eu fui atrás de informação, e a informação que eu ia recebendo, eu pensava, nossa, mas isso aqui eu preciso passar adiante, né? E daí eu comecei a compartilhar no meu perfil pessoal na época, e depois, assim, por pressão das amigas, terminei abrindo, né? Então, eu nunca, na verdade, criei um perfil profissional, só abri o meu pessoal e comecei a Uhum. compartilhar informação
com outras mulheres, né? O que fazia sentido para mim, do meu aprendizado. Uhum. E aí nasceu esse trabalho, sempre assim, no boca a boca, né? O crescimento orgânico, e eu me orgulho muito disso, porque aí eu vejo que existe a necessidade, mas também existe qualidade na informação que é passada adiante, e as mães veem Sim. assim, a necessidade de também passar para outras mães, e assim que o meu trabalho foi crescendo, né? Então hoje eu Sim. tô aqui, eu trabalho no Instagram, abri um canal no YouTube também para diversificar um pouco, né, a Sim. distribuição do conteúdo. Escrevo, né? Em breve vou ter aí meu primeiro filhinho de papel para compartilhar com vocês, se Deus quiser. Maravilhosa. E mãe, né? Mãe. Profissão mãe, né? Ou de três. Profissão mãe. É. Bom, é ótimo, Gabi. Eu quis trazer você aqui para conversar sobre essa situação, né, da cultura do desmame, porque para mim foi um choque muito grande me deparar com as informações que eu colhi de você, né, de tantas outras profissionais maravilhosas, algumas inclusive vão estar aqui na nossa semana. Para mim, sempre foi muito natural associar o bebê, por exemplo, a mamadeira e chupeta. Né? Eu cresci dentro desse meio, eu cresci brincando com bonecas assim, eu via meus primos, eu usei, inclusive. Então eu fazia essa conexão, alimentar um bebê, mamadeira, acalmar um bebê, chupeta. Então isso para mim era, assim, isso pegando um recorte só, né? Só para falar só desse recorte do bico. Então Uhum. quando eu comecei a ler mais sobre essa cultura do desmame, sobre como que a mulher ela acaba sendo muitas vezes até forçada a dar um bico, mesmo que ela não queira, mas pela pressão social, pela pressão cultural, eu comecei a ver gente que estranho. Então, na verdade, por que que a gente é tão assolada dentro dessa cultura, né? Por que que isso acontece? Por que que a gente vem ao longo de tantos anos sabendo que existe, né, várias evidências, sabendo dessas evidências, por que que a gente continua, né, imersas e submersas dentro dessa cultura? E eu achei assim, nossa, ninguém melhor do que a Gabi para vir contar um pouquinho da experiência dela, porque assim, você teve duas experiências, né? Até o título da nossa live é até amamentando dentro e fora da cultura, né? Mas o fora seria entre aspas, porque, né, embora você tenha informação, você tá dentro, né? Estamos todos dentro, né, da cultura. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua primeira experiência com o Nando, como é que foi, né? Como é que você se preparou? Como é que você vê hoje, olhando para trás, a sua experiência de amamentação com o Nando? Engraçado assim, né? Porque muitas das coisas que eu fiz ou que depois eu vi que deram errado, eu não percebi no momento, né? Só fui entender bem depois. Uhum. Porque na cultura do desmame é tudo muito natural, né? Assim, o uso de bicos. Engraçado que mesmo assim, sem nenhuma informação, eu não comprei. Por exemplo, no enxoval do Nando não tinha nem chupeta nem mamadeira. Uhum. Mas eu tinha comprado um bico de silicone, porque uma amiga que já era mãe na época disse que era ótimo, porque não machucava o peito. Então, nos primeiros dias que meu bico esfolou, né? Lá vai eu tentar usar o bico de silicone, só que não se adaptava, porque meu peito era pequeno, sei lá, nunca desisti logo de usar. Uhum. Mas aí naquele desespero, né, do bico lá esfolado, fui comprar chupeta. Num dia assim, de noite, Sim. fomos com meu marido numa farmácia aqui que estava de plantão para comprar uma chupeta, que ele também nunca mostrou muito interesse, né? Uhum. Eu usei nos primeiros dias assim e terminei também deixando pra lá. Não usava. Depois era só peito mesmo, né? Sim, sim. E aí, ele super bem, elogios do médico. Nossa, ganhou muito peso no primeiro mês, né? Só no peito e lá e tal. E daí, quando chegou no terceiro mês, aí o médico começou a implicar, né? Porque teve uma queda no ganho de peso, embora ele tivesse crescido. Uhum. Então ele falou, vamos dar mais um mês e se não mudar a situação e tarará, né? Aquela Sim. coisa. Aquela coisa que falamos ontem com a Pérola, né? Inclusive, aquela ameaça, né? É, Ó, se aquela ameaça básica, né? E aí a gente volta para casa com aquela responsabilidade, né? sim, aquele desespero, né? O que que eu vou fazer? Aquele ambiente que era de confiança, né? De construção do vínculo e tal, e de repente é uma cobrança, né? Que a gente começa a duvidar de si mesma. Sim, Eu não fiz nada diferente do que eu já estava fazendo, eu só continuei amamentando, né? sim. Amamentava de dia, amamentava de noite.
E aí, depois de um mês, a gente voltou e ele continuava assim, né? Digamos, em queda do peso. Uhum. Continuava ganhando peso, né? Não é que ele perdeu, nem estacionou o peso, ele continuou Sim. ganhando peso. A curva dele só não Então, estava mais tão ascendente, né? Começou a dar uma porque estabilizada. tem aquele, né, nos 3 primeiros meses dá aquele boom, né? E Sim, depois vai dando aquela. estabilizar. E, então, daí o médico deu a sentença, né, pra mim, que não, que meu leite já não era suficiente, que eu ia ter que complementar, receitou lá a fórmula pra dar, né? E esses dias escrevendo sobre isso, eu lembro, né, que assim da cena, eu tava do lado de fora, nos jardins assim do hospital, chorando, falando pelo telefone com meu marido, né, que não, a gente ia ter que comprar a fórmula e tal, né? Eu voltei Uhum. para casa triste, o médico deu lá umas recomendações, era mito em cima de mito. Eu olho para trás, meu Deus, Sim. Como é que que. falta que faz a informação, né? Porque os Sim. profissionais são a negação. Aí voltei, compramos a mamadeira, compramos lá a fórmula que ele tinha receitado. Uhum. E aí começamos a dar, porque a recomendação que ele deu pra mim é que eu não podia dar mamadeira. Se fosse outra pessoa que desse, não tinha problema. Então lá vai eu atrás de alguém para dar mamadeira que não fosse eu, gente. E eu Ah, passava, nessa época, justamente minha mãe tinha vindo visitar, né? Que uhum. eu não tinha rede de apoio, eu morava aqui na Argentina, era só eu e meu marido passava muito tempo fora. Eu passava muito, meu puerpério foi super triste, solitário, eu com o bebê. E daí, nesses primeiros dias que a gente introduziu a mamadeira, ainda tinha apoio, né? Uhum. Só que depois que voltei a ficar sozinha, eu olho pra trás, assim, é tragicômico, porque eu ficava inventando maneiras de dar mamadeira sem eu precisar intervir. Olha. Assim, dele se conseguir segurar ou apoiar em algum lado, porque na minha cabeça ele Uhum. só ia confundir se eu que desse, entendeu? Tudo errado, né? Mas aí não deu, assim, fomos levando nessa, porque a recomendação era dar uma era mamar, e Uhum. aí na próxima era mamadeira. Aí depois eu Uhum. dava o peito e na próxima mamar na mamadeira, porque segundo o médico, para esperar o peito encher, né? Outro mito Uhum. mais. Vários E aí a gente. unicórnios aí com esse médico. Não, esse aí fez o checklist de todos. Não, terrível. Então, assim, fomos nesse esquema, né? Dar uma madeira, dar o peito, dar uma madeira, dar o peito. E aí a gente foi nesse ritmo até que com 9 meses ele largou o peito. Aí na época a gente estava vivendo um momento meio complicado, assim, por aqui, se preparando para mudar, né? A gente terminou voltando para o Brasil um tempo e tal, então foi um período bem difícil. Uhum. E aí aconteceu o desmame, né? Na época eu pensei, sei lá, acho que meu leite secou, ele não quis mais. Uhum. E ninguém, Pérola, ninguém do meu contexto, assim, ninguém falou absolutamente nada. Nem na época da introdução da fórmula, todo mundo viu como natural. Ninguém disse, ai, mas por quê? Sabe, ninguém. E Uhum. depois do desmame também ninguém, ai, nossa, como ele largou cedo. Porque na nossa cultura é normal. É O normal. bebê larga o peito a qualquer momento. E é Sim. tudo normal, né? Sim, sim. A gente na Então, verdade, a gente é inserido num contexto que bebês que mamam mais do que 6 meses são vistos de outra forma, né? Nossa, mama, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, então, depois de 2 anos, até, nossa, essa criança tá mamando, né? Então, Ainda. então, assim, dentro da cultura do desmame, apesar de todos os problemas, o Nando mamou muito, entendeu? Ele mamou acima Uhum. da média, Sim. né? Porque a gente não conseguiu os 180 dias de exclusividade, né? Porque o Uhum. médico insistiu na fórmula antes, mas aí foram Uhum. cento, ai meu Deus, sou ruim de matemática, Quantos cento e meses? vinte Quantos dias, não, foi meses? 120 dias, né, de Uhum. exclusividade, o que seria o equivalente. E aí Sim, depois começou o aleitamento misto, né? Que ainda sim. durou aí uns 5 meses de aleitamento misto e Uhum. depois ele ficou na fórmula até, né? E na Sim. mamadeira, muitos anos, porque eu também não, na época, foi embolando. Ele não usou chupeta, né? Mas ele usou Uhum. mamadeira até os 4 anos, Uhum. porque foi, né? A gente foi lá, a gente acostuma, ninguém fala, nossa, ele já tá Sim, grande, vamos passar pro copo, nada. Todo mundo aceita com muita naturalidade, né? E aí exato. ele terminou usando uma madeira muito tempo, porque na época também a informação foi chegando para mim, né? Não é que eu tive os gêmeos e já sabia tudo, eu estava aprendendo ali, eu estava amamentando, eu tinha o desejo de amamentar, eu sabia que eu tinha sido enganada da primeira vez, eu Uhum. não queria passar pelo mesmo,
mas eu ainda tinha muita coisa para aprender, Sim, sim. né? Sempre tem, né, Gabi? A gente parece que Sempre, eu nunca vai. continuo aprendendo. É um aprendizado contínuo para sempre, porque é tanta informação que não tem como a gente aprender tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, assim, hoje, né, você olhando para trás, teve algum momento que você consegue recordar que você observou que ele estava começando a ficar resistente ao seu peito? Porque a gente sabe que tem os sinais, né? Quando o bebê começa a apresentar. Você lembra de observar alguma coisa desse tipo? Não lembra? Não, não. No caso dele foi super gradual. E aí, sempre que eu falo de confusão de bicos, eu faço esse alerta, né? Porque todo mundo pensa, ah, não, eu vou dar mamadeira, se eu perceber alguma coisa, eu tiro. E nem sempre percebe. Perfeito. Nem Sim, sempre. Né? sim, O dele foi muito gradual. Tanto é que na época eu achei que tinha sido natural. Jamais sim. iria desconfiar de que tinha alguma coisa ali interferindo, né? Interferindo é o que acontece muito, o que eu vejo, assim, eu recebo vários relatos também, enfim, vou conversando com várias mulheres, é que elas não conseguem fazer essa conexão, elas acham que o bebê que largou por confusão de bicos vai ser aquele bebê que você deu a mamadeira e no dia seguinte ele não quer mais mamar, e É. não é assim na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes é uma coisa realmente natural, assim, natural não, é continuada, né? Então depois de um tempo que você tá ali usando aquele bico artificial e que o bebê ele larga o peito, né? E isso, assim, é tudo. Eu acredito muito na informação, né? No poder da informação. Eu aqui também. Eu, diferente de você, eu fui aquela clássica gestante que comprou o kit de mamadeira, o kit de chupeta. Eu achava todas lindas, com um desenhozinho, sabe? Eu comprei várias, enfim. E aí, quando eu me vi assim, mas assim, a informação que eu tinha aqui, olha como é que é engraçado, né? Cada vez que a gente vai conversando com mais mulheres, a gente vai vendo como é que os pediatras, os profissionais de saúde, eles realmente são bem criativos. A informação que, a informação que eu tinha é que eu não podia dar até a pega estar estabelecida. Era essa a informação que eu tinha. Então tudo bem, né? Levei até o terceiro mês, que era o que tinham me passado, né? Uma informação errônea, mito também, tá, gente? Para quem tá aqui, chegou aqui agora de paraquedas. Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá pelo terceiro mês, que é bem comum, né, do bebê ele ter uma mudança, geralmente, de comportamento, né? Fica realmente mais desafiador você lidar com tudo, assim, enfim. E também sozinha aqui, numa situação também complicada aqui do meu contexto familiar. Então, eu tava bem estressada também. Eu olhava aquela criança que não parava de chorar e pensava, ai, mas já passou, né? Já tem a pega estabelecida, vou dar a chupeta. E aí eu também tentei dar a chupeta. Olivia também não quis pegar, porque realmente o movimento é diferente, né, da sucção. Então, ela fazia aquilo de cuspir a chupeta. Eu recebo também muitas mulheres falando isso. Ah, meu bebê não quer chupeta, ele cospe, como se fosse uma coisa negativa. Eu falo, nossa, que ótimo, seu bebê é muito esperto. Então, Olivia foi dessas também, muito esperta. E aí ela também... E assim, e o engraçado é que na minha família, né, a pessoa me via muito cansada. E ao invés de eu ouvir coisas do tipo, você quer uma ajuda? Você quer que eu fique uma tarde com ela pra você dormir? Você quer que eu lave uma louça? Sei lá, qualquer coisa assim de apoio, eu ouvia muito. Você devia ter dado antes, tá vendo? Agora ela não vai querer pegar chupeta. Eu ouvia isso, eu ficava, gente, será que eu fiz errado? Será que eu não devia ter dado, né? Será que eu não devia ter dado chupeta lá na maternidade? Porque, inclusive, eu levei a chupeta pra maternidade. Só que o pediatra dela da sala de parto conversou comigo e tal. Então, assim, não dei. E aí, lá pelo quarto mês, quando eu estava para voltar a trabalhar, que eu comecei a procurar mais informação, enfim, achei a Mari, que inclusive é a nossa convidada de sexta-feira, e começou a vir uma enxurrada de informação para mim em relação à cultura do desmame, confusão de bicos, e eu fui ficando, tipo, horrorizada. Falei, meu Deus, eu peguei tudo e joguei fora. Então assim, é engraçado que... E eu lembro também de observar uma coisa muito interessante, que no início eu levava muito tempo para dar chupeta. Ela ficava tipo 1 hora chorando, aí dava 1 hora e 10, aí eu dava chupeta, sabe? Tipo, não aguento mais, eu dava chupeta. Isso foi passando, né, por alguns dias, assim, e eu insistia, né, com a chupeta. E aí chegou um período que ela dava eu botava chupeta. Eu comecei a refletir, caramba, eu tô dando a chupeta em qualquer situação, sabe? Eu acho que isso faz diferença também, sabe? Pra quando a gente começa a pensar nesses bicos, a pensar em tudo, né? Até na tela, uso de telas também. É interessante a gente ver esse movimento, né, nosso também, como é que a gente vai ficando mais, sei lá, impaciente. E aí, por sorte, eu fui tendo essas informações também. E estudando mais, né? Comecei a estudar realmente. Porque é engraçado, a gente que é profissional da saúde, quem não sabe, eu sou enfermeira, a gente acha que sabe de amamentação, a gente acha que aprende isso na graduação, né?
mas a gente não aprende. Eu já até conversei uma vez com você, Gabi, lembra que você me perguntou umas coisas? E assim, é impressionante a quantidade de informação que a gente tem errada, realmente desatualizada, né, dentro da nossa graduação. Porque a gente tem professores que estão também ali submersos dentro dessa cultura do desmame. Então, eles levam... isso acontece muito, né? Eles levam as experiências pessoais deles e de colegas e vizinhos, amigos, como se fosse um dado, uma evidência científica, né? E aí a gente sempre fala isso, né? Experiência pessoal não é evidência científica, né? Então, eu vi bastante isso. E aí, quando você se viu grávida, né, dos gêmeos, qual foi a tua movimentação, assim? E, em algum momento, antes deles nascerem, você começou já a estudar e viu que você não precisava ter passado por isso, né? Antes de engravidar, ou não? Assim, digamos, o clique na minha cabeça deu, assim, eu acho que, eu não lembro se eu estava grávida ou fiquei grávida logo depois, mas eu assisti o documentário, né, O Renascimento do Parto, assisti junto com meu marido, e aí na época, porque além de tudo, né, com o Nando a gente é passado por violência obstétrica no parto. Então ali, né, assistindo o documentário, eu percebi muita coisa assim errada que tinha acontecido com a gente, que eram culpas que eu carregava porque achava que era minha culpa. Sim. Né? Então ali foi um momento bem assim, pela primeira vez depois do parto, meu marido e eu, a gente conversou sobre o tema, porque a gente tipo que enterrou, sabe? Sim. E aí a gente voltou a falar do tema, eu chorei muito na época, né? E aí a gente meio que fez um voto assim, né? Juntos de que nós não passaríamos por aquilo outra vez, né? Aí foi que eu comecei a procurar. Então aí eu comecei a seguir algumas páginas na época, assim, que a rede, na época que eu mais usava era o Facebook, eu comecei a seguir algumas páginas de parto humanizado. E aí num comentário que eu fiz, num post lá de parto, eu mencionava assim que estava grávida, e aí, na época, uma moderadora do grupo me convidou se eu queria participar de um grupo de amamentação gemelar, né? E aí eu entrei nesse grupo, ainda grávida, e aí comecei a ler os posts, né? Conversando assim com as meninas, pegando informação. Então, assim, mas aquela coisa que eu falei, eu continuei aprendendo, né? A informação que eu consegui pegar foi o suficiente para chegar na maternidade e saber o que eu precisava fazer para não correr o risco de ter fórmula, né, na maternidade. Sim. Então, ali eu já, assim, eu ordenhava, né, extraía o colostro e dava no copinho, eu não deixava darem, sabe, eu era bem... E no hospital que eu fiquei foi horrível, eles ficavam passando no quarto de 3 em 3 horas com a maletinha lá, as enfermeiras oferecendo fórmula, sabe? Caramba. De dia e de noite, era um saco. Eu falei, eu não vou dar, eu não quero, não passe no meu quarto, que vocês estão atrapalhando o meu descanso, eu preciso dormir. Sim. Né? O bebê estava dormindo e elas iam, aquela coisa, né, prematura, e vinham medir glicose, e passavam, nossa, eu fiquei muito chateada. E aí ela falou, não, mas é porque o protocolo, a gente não pode. Então, eu falei, então à noite não passem. Eu não quero que vocês voltem daqui a 3 horas, porque eu não vou dar, minha filha tá só no peito. Aí aquela coisa desgastante, tá? Eu tinha informação e tava realmente disposta, mas assim, uma mãe que não tem, tá cansada, né? Sim. E aí, o momento eu também falei assim, eu preciso de uma enfermeira que me ajude a extrair o leite. Quem é que sabe? Aí ninguém sabia, foram atrás, apareceu lá depois uma enfermeira, que era uma que trabalhava na UTI, né? Que eu já tinha conhecido ela lá embaixo, porque o Matias ficou na UTI, né, nos primeiros dias. E aí ela que veio no quarto, me ajudou, sabe, a extrair o leite, oferecendo um copinho e tal, a única, porque as outras era só oferecer fórmula, né? E aí depois teve a questão a Beatriz precisou fazer fototerapia, os dois, na verdade, né? Mas a Beatriz fez fototerapia no quarto por causa da icterícia. Sim. E aí foi o único momento que a pediatra me fez prometer que se ela baixasse o índice, né, glicêmico por causa da fototerapia, eu autorizaria dar fórmula, né? Aí eu falei, tá, então tá certo. Mas não precisou, né? Ela estava no peito lá, quando ela precisava mamar, eu tirava ela lá da luz e botava no peito, e nenhuma vez, a glicose dela não baixou nenhuma vez. E ela era prematura e baixo peso. Né? Sim. E só no colostro ela ficou lá e super bem. E aí depois da alta, né, foi em casa. E aí, nos grupos, minha vida era amamentar e estar lá nos grupos. Eu passava muito tempo, então foi minha super rede de apoio.
Sim. assim, o grupo de amamentação, né? Porque tudo que ia acontecendo eu ia lá e trocando ideia com as meninas, e isso e aquilo. Vem Uhum. da questão da rotina, né? Como Sim. fazer a livre demanda com gêmeos, Qual peito que dá, né? pegar, Quem fica com qual peito. pegar o jeito para amamentar os dois juntos e tal, né? Então foi muito Sim. importante. Assim, eu tinha o apoio da minha mãe, né, e do meu marido em casa, mas assim, o apoio virtual e formação, né, foi tudo dos grupos. Uhum. Isso aí foi fundamental no início, né? Sim. Eu ia te fazer essa pergunta justamente. O que que você observa assim de diferença na sua experiência entre essas duas? Porque você saiu de uma situação com um bebê único, que você passou por uma situação de um desmame precoce, para uma amamentação de gêmeos, né? Ou seja, nível hard já da amamentação, né? Então, assim, o que que você observa da diferença, assim, né? O que que você tinha no seu entorno, o que que você tinha dentro de você? Na sua fala, assim, é bem interessante que você fala assim, eu não deixava, então, assim, me parece que você se sentia muito mais empoderada, né? Assim, não, não vai, é meu leite, eu posso, né? É isso que passa pra mim. Eu queria ouvir um pouquinho se você acha que a informação te deu esse empoderamento, ou essa vivência primeira com o Nando te deu esse empoderamento, ou foi a informação, como é que foi essa diferença entre as duas experiências? Então, assim, a informação trouxe luz, né? Trouxe luz e força, porque eu sempre Sim. falo que em relação ao desmame precoce, né, a gente sofre no momento que acontece e Uhum. a gente sofre muito mais depois quando a informação chega e a gente entende o que aconteceu. E a Sim, gente entende que aquilo não precisaria ter acontecido. Então, sim, para mim foi muito doloroso entender isso alguns anos mais tarde, né? Inclusive é uma ferida que de vez em quando dói. E sim, na época que eu imagino. amamentava, na época que eu amamentava os gêmeos ainda, eu pensava, né, sobre isso. Eu falei, poxa, olha só, os gêmeos mamando com essa idade, né? E aí eu via, desde essa perspectiva, quão precoce foi o desmame dele, né? Sim, sim, Porque para nossa sociedade ele mamou foi muito, né? Nossa, 9 meses é muito. sim. Mas desde a perspectiva da amamentação, né, do contexto assim Uhum, fisiológico, ele mamou uhum. muito pouco, Sim, né? Porque quando os gêmeos, ele tinha 3 anos quando os gêmeos nasceram, né? E os uhum. gêmeos mamaram até quase 5 anos. Então, provavelmente, lógico que eu ficava pensando, né? Provavelmente ele ainda estaria mamando quando eu engravidei dos gêmeos, né? Tanta Sim, coisa passa pela cabeça, até porque no grupo de gêmeos tinha mães que amamentaram em tandem, né? Tinha um filho sim, mais velho, tiveram os gêmeos e amamentavam os três, né? E eu sim. ficava pensando, poxa, essa aí podia ser eu, né? Eu podia estar amamentando e tal. Imagino. Então sempre ficava aquela dor, né? Uhum. Principalmente porque não era o que eu queria, né? Sim, foi uma Foi uma questão coisa da assim, informação que você tinha, né? Eu sempre falo isso, sabe, para as mães que vêm até mim, com essa culpa, né? Porque a gente vive na culpa, né? A gente tenta controlar ela, mas ela tá ali, sempre ali rondando a nossa cabeça. Eu acho que uma coisa que é bacana para a mulher, né? Quando ela, eu falo, muitas vezes eu falo isso, mas eu falo para mim mesmo, sabe? Quando a gente está, né, imersa nessa culpa, a gente acha que podia ter feito diferente alguma coisa. Né? Eu também penso que eu podia ter feito várias coisas diferentes com a Olivia. Eu acho que é bacana a gente pensar assim, que a gente fez o nosso melhor dentro da informação que a gente tinha. Né? Então, a informação que você tinha naquela situação ali do pediatra, que era o profissional que você confiava, né, para acompanhar o seu filho, o desenvolvimento, o crescimento do seu filho, era essa. Então, você fez o melhor possível dentro dessa perspectiva, né? Então eu falo sempre isso para as mulheres que estão ali vivendo isso, sofrendo com isso, porque realmente é muito desgastante, né? Eu acho assim libertador quando a mulher ela consegue interiorizar essa informação, né? Que essa cultura do desmame ela existe, o que pode ser feito diferente, que ela consegue olhar para a história dela e ver que podia ter sido diferente, né? Porque muitas delas acabam não conseguindo digerir num primeiro momento, né? Essa informação toda. E acho que isso é até pior, né? Quando essa mulher ela acaba. Outro dia mesmo, eu fiz um post sobre. Nem lembro o que era. Acho que era bico intermediário de silicone, exatamente. E aí uma delas, eu comentando, né? Que tinha outras alternativas e tal, enfim. E aí uma delas comentou assim: não, eu usei, foi ótimo, eu indico para todas as minhas amigas e não sei o quê. Então, assim, ela não entendeu que, na verdade, ela não precisava daquele bico, que aquilo foi utilizado numa situação onde não teve nenhum manejo da situação, da amamentação dela, foi usado como toma aí, sabe, vai, né, uma muleta ali. E ela não conseguiu ler e entender o meu ponto de vista, e ainda falou que indica para todas as amigas, sabe? Então, acho que tem muito disso, né? A culpa, ela acaba paralisando, às vezes, a gente, né? A gente fica olhando muito para o nosso problema ali e não consegue abrir essa mente. Eu acho que o trabalho que você faz
diante de tudo que você vivenciou, é fantástico muito por isso, porque você conseguiu olhar para essa situação que você vivenciou com o Nando, né, na sua primeira experiência, e conseguiu pegar todas essas informações para fazer diferente com os gêmeos e ainda empoderar e informar milhares de mulheres. Então, eu acho assim fantástico o trabalho que você faz, sabe? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue mudar, né? Mudar de pouquinho em pouquinho essa cultura, né? Que eu acho que é o mais importante que a gente tem que ir fazendo, né? Esse trabalhinho aí de pouquinho em pouquinho. Tô vendo vários comentários aqui, né? Do pessoal falando um pouco sobre isso. Mas Gabi, me conta um pouquinho como é que foi aí pra você na Argentina. Quem não sabe, a Gabi mora na Argentina. Eu não sei como é que é aí a cultura, né, de amamentação aí na Argentina, mas eu acredito que não deve ser um cenário muito diferente, né, daqui do Brasil, né? Como é que Não. foi pra você amamentar os gêmeos, assim, eles já mamaram por quase 5 anos, né? Eles tiveram desmame realmente natural, guiado por eles. Como é que foi isso pra você aí? Não, então, assim, aqui é meio estranho. Eu ainda tô me situando, sabe? Um pouco no. Uhum, Porque eu moro no interior, então às vezes uhum, a realidade é um pouco diferente, porque eu vi outras crianças maiores, assim, mamando, né? Quando eles entraram no jardim, tinha uma outra companheira deles que ainda mamava também, né? uhum, Então, assim, meio que ninguém se assustou, né? Quando eu falei sim, que eles mamavam, né? Quando entraram na escola. uhum, É, mas assim, eu estou estudando aqui, né, fazendo um curso aqui, então meio que estou me situando com a questão das leis, a cultura, né, então legal. assim, a licença maternidade aqui ainda é menor que no Brasil, é muito É. pouco, e ainda a questão da mamadeira e chupeta é muito forte. Inclusive eu peguei Uhum. uma briga esses dias aqui com uma das professoras. Eu ainda estou superando aqui a minha raiva que eu tive, mas assim, a gente vê que é uma questão cultural muito forte ainda. Sim, Essa questão de que, como você falou, né? Essa orientação de que depois de um tempo não tem problema, porque a amamentação já está estabelecida. Nossa, eu quase morro aqui de desgosto. Mas assim, a sim. gente. Aí eu tenho feito um trabalho assim com as minhas companheiras, né, Uhum. de estudos, meus colegas, aí eu tenho meio que fomentado, sabe, Sim, esse questionamento, né, e muitas estavam de acordo que realmente é uma questão cultural, né, que como profissionais assim da amamentação, a gente não deveria partir de nós a recomendação, né, a menos que seja assim uma escolha da mãe, né, que a gente precisa sim. respeitar e tal. Então aqui eu meio que estou fazendo o meu trabalho de formiguinha, mas em nenhum momento, talvez pelo contexto onde eu vivo, eu não me senti pressionada. Já quando Uhum. eles completaram 2 anos, né, que meio que houve uma insinuação, agora já tá, né? Eu falei, não, Sim. agora que começa, eu falei, eles vão mamar até quando eles quiserem. Aí depois desse dia nunca ninguém disse nada, né? Não sei Sim. se é porque eu não dava Você não brecha, dá mas brecha. não, amamentei de boas o tempo que eles quiseram, sem nenhum problema. Tive questões aqui internas mesmo, às vezes com meu marido, de algumas. Porque a questão do sono pesa, né? Então a gente teve Muito. uns momentos aqui que eu tive que bancar sozinha, mas eu não estava disposta a abrir mão. Uhum. E aí fui bancando isso. E aí, mas hoje ele me dá razão. Hoje ele vê, né, desde da minha perspectiva, e vê que eu estava certa. Mas assim, nem sempre foi fácil, mas a gente foi levando, né? Meio pelo que eu realmente acreditava e via, mais do que por uma questão da cultura, né? Porque às vezes Sim. a cultura ela não atrapalha, mas ela também não apoia, né? Que te Sim. anima, ai, nossa, que legal, né? Sim. Parabéns e tal. As pessoas ficam tipo assim, tá, até quando, né? Vão mamar Sim. até quando? Assim, meio como, né? Como se você Incomoda. estivesse fazendo algo errado, né? Tipo, mas por que que tá É, amamentando? Sim. Então, assim, só que, assim, graças a Deus, né, a informação que eu tinha foi suficiente para me manter firme, né, Uhum. bancar minhas escolhas e realmente reescrever minha trajetória na amamentação de maneira Uhum. super consciente, super tranquila, sabe? Eu realmente, como você falou, né, eu acredito que eu fiz o melhor que eu podia com a informação que eu tinha na época, com zero Uhum. apoio, né? Senso comum da nossa cultura é uma droga. Minha sogra não pôde me ajudar, minha mãe também não, porque elas tinham suas próprias experiências, assim, conversando com elas hoje, né, sobre isso, de uma assistência médica, nossa, escutar as histórias delas às vezes dá tristeza,
E a minha Sim, maior tristeza é que 40 anos depois, os médicos continuam dando as mesmas orientações. Eu orientações. sempre falo isso com elas. Isso que é o mais triste, porque vocês viveram isso há 40 anos e a gente que continua vivendo isso hoje, entendeu? Sim, As mesmas conversinhas. Então, como você falou, né, os currículos, eles precisam mudar, precisa. atualizar, né, os profissionais, eles crescem na cultura do desmame e eles são formados na cultura do desmame, porque os currículos são muito ruins ainda. São. Não estão acompanhando o nível de evidência científica que a gente já tem hoje, né? Então, eu acho super importante o meu trabalho, e o trabalho que todos nós fazemos, Uhum. de passar essa informação adiante, porque pelo menos vai chegar às mães. E aí Sim, elas vão ter uma ferramenta para poder questionar, né? sim. Porque foi o que aconteceu comigo em relação aos gêmeos. Eu questionei, tava nem aí, Uhum. pediatra, meu marido bateu boca lá com a chefe das enfermeiras. Nossa, a gente fez um. Eu Sim. fiquei famosona no hospital. Até porque, na época, a nutricionista que estava fazendo pesquisa, ela me falou: você é a única mãe internada que está amamentando exclusivamente. Nossa, Olha, aquilo me doeu no coração. Eu era a única. E eu estava amamentando gêmeos. As outras mulheres eram todas mães de um só bebê. E ninguém estava amamentando exclusivo. olha. E então eu falei, gente, tá errado isso, né? E hoje eu Sim. continuo vendo muito isso no hospital. E eu Uhum. faço essa avaliação, né, na pesquisa que eu fiz também, no Agosto Dourado, eu percebi isso, né? As mães, elas não é que elas estão amamentando, elas estão tendo que reconquistar a amamentação, Sim. porque a maioria já sai em aleitamento misto na maternidade, e não é a Uhum. mesma coisa. Porque não é que você vai ter que só que amamentar, você vai ter que tirar a fórmula, você vai ter que tirar a Sim. mamadeira, algumas também dão chupeta, então Uhum. assim, é muito mais difícil Sim. reverter, né, um aleitamento misto do que manter uma amamentação exclusiva. Então, assim, Perfeito. precisa mudar urgentemente, né? Os protocolos, os profissionais têm que se atualizar, né? Todo Sim. profissional que lida com esse universo materno-infantil Uhum. deveria ter conhecimento em amamentação, né? Então, enquanto esse momento não chega, a gente precisa informar e empoderar as famílias, né? Para Perfeito. que as famílias se posicionem em relação a isso, né? E Sim, com cobrem esses certeza. profissionais. Cobrar mudanças, né? Eu acho que eu sempre recebo uns relatos aqui, né, de umas mulheres assim falando, por conta das informações que eu vejo aqui, eu consegui conversar com o pediatra, né? Eu acho muito bacana isso, porque elas se sentem assim, né, realmente empoderadas para questionar. E assim, quando a gente fala em questionar, gente, não é uma coisa para você bater boca com ninguém, né? É para você realmente questionar. Ah, então tá, então realmente está tendo aqui, né, uma desaceleração na curva. Tá bom, posso fazer alguma outra coisa que não, né, entrar com a fórmula? E qual é uma forma legal de eu fazer isso, se for necessário, a fórmula, que não atrapalhe a amamentação, né? A gente tem que parar de olhar para uma mamadeira como se ela fosse a única forma de alimentar um bebê, porque não é. A gente tem várias formas de alimentar um bebê que são compatíveis com a amamentação e que não vai competir, não vai causar ali a confusão de bicos, né? Que é uma das principais causas do desmame precoce. Para quem não sabe, né, o desmame precoce ele é considerado, né, teoricamente, quando o bebê ele solta o peito, né, ele larga o peito antes dos 2 anos. Mas a Amanda, que é a nossa convidada de amanhã, ela também fala que ela considera desmame precoce quando o bebê larga o peito depois desse período de 2 anos, porém ele segue em uso de chupeta. E faz todo sentido, realmente. Um bebê que tem, sei lá, 2 anos e meio e que parou de mamar e tá usando chupeta, provavelmente foi o uso daquela chupeta que fez ele parar de mamar com 2 anos e meio, né? A gente tem aí alguns estudos antropológicos, né, que falam que o bebê humano, ele largaria o peito naturalmente até os 7 anos, né? Então, assim, é bem diferente do cenário que a gente tem hoje. Hoje, quando a gente vê um bebê de 2 anos mamando, eu fico maravilhada. Minha vontade de tirar fotos de todos, sabe? Porque eu acho o máximo quando eu tenho algum lugar eu vejo alguém amamentando um bebê maior, porque realmente é muito difícil a gente ver isso. E é engraçado que foi exatamente isso que você falou do Nando, que ele mamou a mamadeira até 4 anos, né? E ninguém acha estranho. Ninguém acha, nossa, por que não Uhum. dá então aquele complemento no copo? Ninguém acha estranho um bebê de 4 anos com a mamadeira. Mas um bebê mamando no peito da mãe dele, as pessoas acham estranho, né? Então isso tudo é a É, cultura do desmame. Então é muito interessante a gente refletir sobre esse cenário todo. E uma coisa, Gabi, que eu sempre falo nos meus conteúdos aqui, nas minhas lives, e eu acho bacana a gente parar para pensar um pouquinho, né? As formas que a gente tem de não reforçar essa cultura do desmame. Eu sempre falo sobre a questão da boneca, né? Eu, mãe da Olivia aqui, a Olivia sempre ganha boneca, essas coisas.
E eu sempre faço muita questão de que ela não tenha contato com bonecas que tenham chupeta e mamadeira, como eu tive. Porque para mim era muito natural ver uma boneca com uma mamadeira. Não era uma coisa nossa. E assim, hoje eu ver Olivia, né, minha filha, pegando as bonecas dela e botando no peito, nossa, assim, eu fico muito, muito emocionada de ver isso, sabe? Porque eu vejo que todo esse esforço, ou seja, ela já vai ser uma criança que ela vai crescer dentro da cultura da amamentação. Ela vai saber dos benefícios da amamentação, ela vai saber que o natural é amamentar e não a mamadeira chupeta. Então, acho assim é primordial que a gente tenha algumas atitudes também, né? A gente enquanto profissional, mas toda a sociedade de forma geral, que a gente tenha algumas atitudes que protejam essa e fortaleçam essa cultura da amamentação, né? Vou até contar aqui rapidinho o que aconteceu ontem. Eu fui na farmácia aqui da rua comprar fralda para Olivia. Cheguei lá, de cara, dei com a lata, não posso falar a marca, né? Mas dei com a lata da fórmula tal. De cara, assim, sabe? Numa estrutura, assim, totalmente fora, NBCal, totalmente fora. E aí, que é uma lei, né, gente? Quem não sabe, é um conjunto de leis que protege aqui no Brasil a forma de você apresentar produtos, né, que podem atrapalhar a amamentação, como fórmulas, chupetas, bicos, enfim, etc. E aí eu olhei para aquilo, eu fiquei tão incomodada, eu fiquei olhando, aí eu fui no caixa, né? Eu perguntei, você é o gerente? Aí ele, sou. Eu falei, você conhece a NBCal? Aí ele, não. Não. Aí eu fui explicar para ele, peguei o celular, né? Peguei o celular e abri, comecei a mostrar para ele o que era. Falei que a farmácia podia levar uma multa, enfim, falei um monte de coisa. Na hora ele chamou outro cara e, assim, pode ser que eles não façam, vou até lá depois, hoje ou amanhã, para dar uma olhada no que eles fizeram. Assim, pode ser que eles não tenham feito nada, mas de alguma forma eu tentei mostrar que eles estavam fazendo uma coisa errada, né? Então, eu acho assim, a gente pode fazer isso de uma forma bacana, de uma forma amigável, que a Amanda, que amanhã vai estar aqui com a gente, ela é ótima, ela sempre faz isso. Mas eu acho que é preciso a gente fazer, sabe? É preciso a gente mostrar para a sociedade de forma geral que elas estão atrapalhando a amamentação fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eu conto até a história, sempre conto isso, a história lá da empresa que eu trabalho, no Dia das Mães desse ano, inclusive, fizeram uma campanha de marketing interno da empresa e a foto era uma mãe trabalhando com um laptop, assim, segurando o bebê e dando a mamadeira. E quando eu recebi aquilo me incomodou sabe? Eu achei tão surreal. E aí eu fui falar, né, com a pessoa do marketing, falei, olha, obrigada pelos parabéns, mas assim, eu como profissional e protetora e defensora da amamentação não posso deixar de pontuar. Mas aí falei, né, que olha, você está assim fomentando e fortalecendo a cultura do desmame, você está associando inconscientemente de que uma mulher que amamenta precisa da mamadeira, e não é assim, eu tô aqui de prova, inclusive. E aí, desculpa, não sei o quê. Então, assim, a pessoa ela nem pensa. Se a gente não começa a falar, né, se a gente não começa a pontuar essas coisas que acontecem de uma forma natural no nosso cotidiano, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então a gente tem sim que questionar o nosso pediatra, a gente tem sim que questionar as nossas leis, a gente tem sim que questionar a farmácia do nosso bairro, a pessoa do nosso trabalho, enfim, a gente tem que começar a pontuar essas coisas, né? Porque se todo mundo se permanecer em silêncio, né, e cada vez mais a gente se fechar aqui na nossa bolha, né, mulheres que amamentam, esse cenário não vai mudar. Então a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, né, falando para todos, né? A amamentação é da sociedade. Todos precisam entender como é que a amamentação ela é benéfica para o bebê, como é que isso é importante, né? Não só na parte nutricional, não, mas na parte imunológica, na parte também de vínculo afetivo, né? Também do bebê e da mãe. Então, tudo isso a gente precisa falar. E assim, a Gabi é uma que faz um trabalho fantástico sobre isso, né? E eu queria, Gabi, para a gente já... Você quer ela chama? Não, pode falar. Não, é porque apareceu alguém aqui perguntando, cadê o papai? Eu falei, não tá aqui. Aí eu tava falando, tá pra lá, tá pra lá. Se quiser chamar ele, não tem problema não, fica tranquilo. Não, tá. Já Bom, saiu. Eu queria que, pra gente poder já encerrar, né, começar a encerrar aqui, queria que você desse um recado, assim, né? Aqui meu perfil, ele trata muito voltado para esse cenário, né, da mulher que vai voltar a trabalhar, mas eu tenho várias seguidoras, algumas até gestantes, então eu queria que você desse, assim, um recado, né, uma palavra sua de empoderamento, encorajamento para essa mulher que está vivenciando isso, que está ouvindo, às vezes, da própria família, questões, né, de que o leite é fraco, esse tipo de coisa. Eu queria que você desse
um recadinho para elas. Não, eu acho que uma das coisas, assim, das piores, né, da cultura do desmame é justamente a questão da culpa, né? Porque é a culpa que a gente carrega, porque a cultura do desmame, o desmame geralmente acontece porque nós somos levados a crer que nosso leite é fraco, né? Que Uhum. nosso leite é pouco, é insuficiente. Então a gente passa pelo desmame e ainda tem que levar a culpa de que o nosso corpo não funcionou como deveria, que nosso leite não era Não bom, deu não foi conta, né? suficiente. Não deu conta, então eu vejo muitas mães carregando essa culpa, às vezes ficam ressentidas, às vezes atacam, né? De vez em quando eu recebo uns comentários assim, às vezes até grosseiros, né? No fundo eu vejo a dor dessa mãe, porque eu já passei Sim. por isso. Só que a gente tem diferentes maneiras de lidar, né, com essa dor, né? Então, realmente, nos grupos, quando chegavam mães no grupo de gêmeos que já haviam passado como eu, né, por experiência Uhum. de desmame anterior, então eu falava assim, é muito importante, se você quer fazer dar certo, entender o que foi que deu errado da primeira vez. Você vai ter que revisitar a sua história, né, e avaliar, que foi o que eu fiz. Eu identifiquei onde foi que tinha dado errado a coisa, Sim. né, e aí não repetir os mesmos erros. Então isso é muito importante. Então quem já vai estar, né, quem está tentando reescrever sua história, essa parte é muito importante. E esses que estão passando pela primeira vez, com certeza a informação se munir de informação, trabalhar. Eu falo muito da importância de trabalhar a autoconfiança, né? Porque quando Perfeito. a gente está confiante na nossa capacidade, as pessoas vão falar, é chato, é desgastante ter que ficar assim, né? Se batendo com esse tipo de coisa, mas a Uhum. gente vai ficar firme, Sim. entendeu? E é cansativo, ser mãe, criar bebês é cansativo. E não é só a amamentação, não, é um monte de coisa, né? Então, assim, Sim. se informar sobre a amamentação, se informar sobre o desenvolvimento infantil, entender Uhum. realmente o que significa ter um bebê, porque a nossa sociedade esqueceu. Na nossa sociedade não cabe um bebê, né? Então a gente Verdade. sofre muito, às vezes, por querer ir contra a natureza, né? Sim. E aí a gente termina passando os perrengues, umas coisas que não deveria passar, né? Que se a gente Uhum. encarasse com mais naturalidade, tudo Uhum. fluiria melhor, Sim. né? Eu acho o seu trabalho fantástico, Obrigada. importante, porque é como você falou, né, dessa campanha de marketing, a ideia é que a gente amamenta enquanto está junto, mas voltou a trabalhar, voltou a estudar e acabou a amamentação, né? Sim. Ou então a gente vai para a roleta russa, né? Ah, tá, vou dar mamadeira e aí seja o que Deus quiser. Se mamou, se não mamou, né? Então, assim, Uhum. existem alternativas, né? É super importante a gente falar para essas mulheres que existem, elas têm uma escolha, né? Não, Uhum. elas não têm que seguir aí no que a nossa sociedade impõe como única saída, né? Não é Sim. a única saída, né? Então, assim, informação é tudo. Buscar apoio, né? Mesmo que não seja presencial, né? Buscar apoio virtual, Sim. incluir, se você vai ter rede de apoio, né? Se você tem aí seu companheiro, marido, mãe, Uhum. sogra, quem for fazer parte da sua rede de apoio, bota esse povo para estudar junto com você, passa a informação adiante, Exato. porque é muito chato também quando a gente está sozinha lutando contra o mundo inteiro, inclusive Sim. dentro de casa, né? Então é muito importante que isso foi uma coisa que eu fiz. Eu botei tudo sobre a mesa e era assunto de almoço lá na minha casa, com os meus pais, minhas irmãs, todo mundo militante. E era assim, com informação que eu fui trazendo, a gente discutia mesmo, era assunto de almoço, gente, é Sim. isso, aquilo, não, porque tal. Então, assim, mesmo quem não havia passado pela situação via a importância, então eu tive Sim. assim apoio, né? Então claro que fez a diferença, porque estava todo mundo trabalhando junto comigo Sim. por aquilo que a gente acreditava Pelo ser o mesmo melhor, né? propósito, né? É, então isso é também muito importante, porque é cansativo, né? Assim, a gente tem que abrir mão de coisas, né? A gente vai precisar priorizar, né? Eu tenho enfatizado muito essa questão de que o hoje não é para sempre, então vai ser um período realmente que vai ser demandante, né? Que a gente vai ter que ajustar a família, os esquemas, as Sim. prioridades, para que aquele bebê ele receba tudo que ele precisa e espera receber. Sim. Né? Sim. Depois, mais para frente, a gente vai repensando, né? À medida que eles crescem, a gente vai repensando, se propõe outras prioridades, outras Uhum. metas, mas é super importante que toda a família trabalhe por o mesmo objetivo, né? Que essa mãe
ela não esteja ali, né, lutando Sozinha. sozinha contra tudo e todos, né? Sim, perfeito, perfeito, Gabi. Eu falo muito isso também. Eu acredito que a informação ela muda o jogo, né? Quando a gente não tem informação, a gente tá fadada a seguir o que falam pra gente. A gente não sabe, então falam pra gente fazer tal coisa, então a gente faz. Quando a gente tem É, informação, a gente já tem o poder de questionar e refletir sobre aquilo que passam, né? Por mais que você tenha por exemplo, um profissional perto de você que não é amigo da amamentação, você vai questionar, você vai refletir. Se você não tem informação, você não tem escolha. Essa é real, né? A escolha, a informação, ela te dá a possibilidade de ter uma escolha consciente. Então, é o que eu falo muito aqui no meu perfil, assim, é claro que cada mulher vai ter a sua escolha, mas é importante que essas mulheres saibam que elas não precisam desmamar os seus bebês para voltar a trabalhar e que elas não precisam de fórmula em grandíssima parte delas, né? Claro que a gente tem uma porcentagem que vai precisar, enfim, mas ainda assim é importante, né, proteger a amamentação, porque cada gota que aquele bebê for recebendo de é. leite ao longo da vida dele vai ser totalmente importante, né, para o desenvolvimento de toda a questão imunológica, nutricional e vínculo com essa mãe também. Mas o fato é que é possível, né? Então, assim, dá pra gente cada vez mais ir mudando essa história e eu fico muito, muito grata e honrada de ter você aqui, dividindo um pouquinho da sua experiência, dividindo um pouquinho do seu saber, que é, assim, fantástico, aprendo muito lá no seu perfil. Queria agradecer a todas que estão aqui participando com a gente, foi ótimo. Fico muito feliz que todos estejam aqui. E hoje a gente inicia a nossa jornada Amamente Mais, né? Então a gente está fazendo esse aquecimento com as lives, todo dia vai ter uma live. Amanhã recebo a Amanda, a @mãe dos Pimpos aqui. Amanhã o horário é às 10, porque ela, né, gente, mãe de gêmeos também, então ela só conseguiu fazer à noite. Então a gente vai amanhã ter um bate-papo sobre os bicos, né? A gente vai falar sobre outro tema. Mas, Gabi, muito obrigada por você estar aqui comigo. E, gente, obrigada a todas. Fiquem ligados nos nossos perfis, que a gente continua sempre mandando muita informação de qualidade. Fortaleçam a rede de vocês, busquem informação e vamos de pouquinho em pouquinho mudando essa cultura da amamentação. Vamos fazendo esse trabalho de formiguinha, porque é muito bom a gente olhar para trás e ver todo o caminho que a gente percorreu, né, Gabi? Com certeza. Obrigada a você pelo convite, tá? Ai, foi ótimo. Um beijo grande para você, um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Só aceitar. A Gabi tá conectando. Oi, Gabi. Bom Oi, dia. bom dia. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer imenso ter você aqui, é uma honra. Eu disse que quando eu fui pro seu canal, eu disse que eu não tinha nem roupa, eu sigo sem roupa para ter você, por ter você aqui. Para quem não sabe, a Gabi fez parte, né? É uma das peças aí fundamentais da minha rede de apoio virtual. É quem continua e segue me inspirando e me apoiando, né? Me ajudando com muita informação, com muita reflexão também, que eu acho que isso é bem importante, né? A gente refletir sobre todo o nosso cenário da amamentação. Então, Gabi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Se apresenta um Eu que pouquinho, agradeço. se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho de você, para a gente começar. Tá bom. Então eu vou lá. Quando eu falei a hora da live, meu marido falou, nossa, às 10 da madrugada. Porque desde que a quarentena começou aqui, os nossos horários estão meio malucos, né? Mas vamos lá. Aqui também não tá muito diferente, não. Cada dia é uma coisa estranha. Tem dia que a criança acorda 6, tem dia que acorda 10, então tá estranho também. A gente tá aqui se adaptando. Mas, Isso. bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriela Gimenez. Aqui no Instagram eu sou a GabiCBS. Esse trabalho começou justamente a partir da minha experiência, né? De amamentação com gêmeos, que aí eu fui atrás de informação. E a informação que eu ia recebendo, eu pensava, nossa, mas isso aqui eu preciso passar adiante, né? E daí eu comecei a compartilhar no meu perfil pessoal na época, e depois, assim, por pressão das amigas, terminei abrindo, né? Então eu nunca, na verdade, criei um perfil profissional, só abri o meu pessoal e comecei a Uhum, compartilhar informação com outras mulheres, né? O que fazia sentido para mim, do meu aprendizado. uhum, E aí nasceu esse trabalho, sempre assim, no boca a boca, né, o crescimento orgânico, e eu me orgulho muito disso, porque aí eu vejo que
existe a necessidade, mas também existe qualidade na informação que é passada adiante e as mães veem Sim. assim, a necessidade de também passar para outras mães. E assim que o meu trabalho foi crescendo, né? Então hoje eu Sim. tô aqui, eu trabalho no Instagram, abri um canal no YouTube também para diversificar um pouco, né, a Sim. distribuição do conteúdo. Escrevo, né? Em breve vou ter aí meu primeiro filhinho de papel para compartilhar com vocês, se Deus quiser. Maravilhosa. E mãe, né? Mãe. Profissão mãe, né? Ou de três. Profissão mãe. É. Bom, é ótimo, Gabi. Eu quis trazer você aqui para conversar sobre essa situação, né, da cultura do desmame, porque para mim foi um choque muito grande me deparar com as informações que eu colhi de você, né, de tantas outras profissionais maravilhosas, algumas inclusive vão estar aqui na nossa semana. Para mim, sempre foi muito natural associar o bebê, por exemplo, a mamadeira e chupeta. Né? Eu cresci dentro desse meio, eu cresci brincando com bonecas assim, eu via meus primos, eu usei, inclusive. Então eu fazia essa conexão, alimentar um bebê, mamadeira, acalmar um bebê, chupeta. Então isso para mim era, assim, isso pegando um recorte só, né? Só para falar só desse recorte do bico. Então Uhum. quando eu comecei a ler mais sobre essa cultura do desmame, sobre como que a mulher ela acaba sendo muitas vezes até forçada a dar um bico, mesmo que ela não queira, mas pela pressão social, pela pressão cultural, eu comecei a ver gente que estranho. Então, na verdade, por que que a gente é tão assolada dentro dessa cultura, né? Por que que isso acontece? Por que que a gente vem ao longo de tantos anos sabendo que existe, né, várias evidências, sabendo dessas evidências? Por que que a gente continua, né? Imersas e submersas dentro dessa cultura. E eu achei assim, nossa, ninguém melhor do que a Gabi para vir contar um pouquinho da experiência dela, porque assim, você teve duas experiências, né? Até o título da nossa live é até amamentando dentro e fora da cultura, né? Mas o fora seria entre aspas, porque, né, embora você tenha informação, você tá dentro, né? Estamos todos dentro, né, da cultura. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua primeira experiência com o Nando, como é que foi, né? Como é que você se preparou? Como é que você vê hoje, olhando para trás, a sua experiência de amamentação com o Nando? Engraçado assim, né? Porque muitas das coisas que eu fiz ou que depois eu vi que deram errado, eu não percebi no momento, né? Só fui entender bem depois. Uhum. Porque na cultura do desmame é tudo muito natural, né? Assim, o uso de bicos. Engraçado que mesmo assim, sem nenhuma informação, eu não comprei. Por exemplo, no enxoval do Nando não tinha nem chupeta nem mamadeira. Uhum. Mas eu tinha comprado um bico de silicone, porque uma amiga que já era mãe na época disse que era ótimo, porque não machucava o peito. Então, nos primeiros dias que meu bico esfolou, né? Lá vai eu tentar usar o bico de silicone, só que não se adaptava, porque meu peito era pequeno, sei lá, nunca desisti logo de usar. Uhum. Mas aí naquele desespero, né, do bico lá esfolado, fui comprar chupeta. Num dia assim, de noite, Sim. fomos com meu marido numa farmácia aqui que estava de plantão para comprar uma chupeta, que ele também nunca mostrou muito interesse, né? Uhum. Eu usei nos primeiros dias assim e terminei também deixando pra lá, não usava. Depois era só peito mesmo, né? Sim, sim. E aí, ele super bem, elogios do médico, nossa, ganhou muito peso no primeiro mês, né? Só no peito e lá e tal. E daí, quando chegou no terceiro mês, aí o médico começou a implicar, né? Porque teve uma queda no ganho de peso, embora ele tivesse crescido. Uhum. Então ele falou, vamos dar mais um mês e se não mudar a situação e tarará, né? Aquela Sim. coisa. Aquela coisa que falamos ontem com a Pérola, né? Inclusive, aquela ameaça, né? É, Ó, se não aquela ameaça básica, né? E aí a gente volta para casa com aquela responsabilidade, né? aquele desespero, né? O que que eu vou fazer? Aquele ambiente que era de confiança, né? De construção do vínculo e tal, e de repente é uma cobrança, né? Que a gente começa a duvidar de si mesma. Sim, Eu não fiz nada diferente do que eu já estava fazendo, eu só continuei amamentando, né? sim. Amamentava de dia, amamentava de noite. E aí, depois de um mês, a gente voltou e ele continuava assim, né? Digamos, em queda do peso. Uhum.
continuava ganhando peso, né? Não é que ele perdeu, nem estacionou o peso, ele continuou Sim. ganhando peso. A curva dele só não Então, estava mais tão ascendente, né? Começou a dar uma estabilizada. porque tem aquele, né, nos 3 primeiros meses dá aquele boom, né? E Sim, depois vai dando aquela. estabilizar. E, então, daí o médico deu a sentença, né, pra mim, que não, que meu leite já não era suficiente, que eu ia ter que complementar, receitou lá a fórmula pra dar, né? E esses dias escrevendo sobre isso, eu lembro, né, que assim da cena, eu tava do lado de fora, nos jardins assim do hospital, chorando, falando pelo telefone com meu marido, né, que não, a gente ia ter que comprar a fórmula e tal, né? Eu voltei Uhum. para casa triste, o médico deu lá as recomendações, era mito em cima de mito. Eu olho para trás, meu Deus, Sim. Como é que que. falta que faz a informação, né? Porque os Sim. profissionais são a negação. Aí voltei, compramos a mamadeira, compramos lá a fórmula que ele tinha receitado. Uhum. E aí começamos a dar, porque a recomendação que ele deu pra mim é que eu não podia dar mamadeira. Se fosse outra pessoa que desse, não tinha problema. Então lá vai eu atrás de alguém para dar mamadeira, que não fosse eu, gente. E eu Ó. passava, nessa época, justamente minha mãe tinha vindo visitar, né? Que Uhum. eu não tinha rede de apoio, eu morava aqui na Argentina, era só eu e meu marido passava muito tempo fora. Passava muito, meu puerpério foi super triste, solitário, eu com o bebê. E daí, nesses primeiros dias que a gente introduziu a mamadeira, ainda tinha apoio, né? Uhum. Só que depois que voltei a ficar sozinha, eu olho pra trás, assim, é tragicômico, porque eu ficava inventando maneiras de dar mamadeira sem eu precisar intervir. Olha. Assim, dele se conseguir segurar ou apoiar em algum lado, porque na minha cabeça ele Uhum. só ia confundir se eu que desse, entendeu? Tudo errado, né? Mas aí não deu, assim, fomos levando nessa, porque a recomendação era dar era mamar, e Uhum. aí na próxima era mamadeira. Aí depois eu Uhum. dava o peito e na próxima mamar na mamadeira, porque segundo o médico, para esperar o peito encher, né? Outro mito Uhum. mais. Vários E aí a gente. unicórnios aí com esse médico. Não, esse aí fez o checklist de todos os. Não, terrível. Então, assim, fomos nesse esquema, né? Dar uma mamadeira, dar o peito, dar uma mamadeira, dar o peito. E aí a gente foi nesse ritmo até que com 9 meses ele largou o peito. Aí na época a gente estava vivendo um momento meio complicado, assim, por aqui, se preparando para mudar, né? A gente terminou voltando para o Brasil um tempo e tal, então foi um período bem difícil. Uhum. E aí aconteceu o desmame, né? Na época eu pensei, sei lá, acho que meu leite secou, ele não quis mais. Uhum. E ninguém, Pérola, ninguém do meu contexto, assim, ninguém falou absolutamente nada. Nem na época da introdução da fórmula, todo mundo viu como natural. Ninguém disse, ai, mas por quê? Sabe, ninguém. E Uhum. depois do desmame também ninguém, ai, nossa, como ele largou cedo. Porque na nossa cultura é normal. É O normal. bebê larga o peito a qualquer momento. E é Sim. tudo normal, né? Sim, sim. A gente na Então, verdade, a gente é inserido num contexto que bebês que mamam mais do que 6 meses são vistos de outra forma, né? Nossa, mama, né? Depois de 6 meses, depois de um ano, então, depois de 2 anos, então, nossa, essa criança tá mamando, né? Então, Ainda. então, assim, dentro da cultura do desmame, apesar de todos os problemas, o Nando mamou muito, entendeu? Ele mamou acima da média, Sim. né? Porque a gente não conseguiu os 180 dias de exclusividade, né? Porque o Uhum. médico insistiu na fórmula antes, mas aí foram Uhum. cento, ai meu Deus, sou ruim de matemática, né? Quantos cento e meses? vinte Quantos dias, meses? não, foi 120 dias, né, de Uhum. exclusividade, o que seria o equivalente. E aí Sim, depois começou o aleitamento misto, né? Que ainda sim. durou aí uns 5 meses de aleitamento misto e Uhum. depois ele ficou na fórmula até, né? E na Sim. mamadeira, muitos anos, porque eu também não, na época, foi embolando. Ele não usou chupeta, né? Mas ele usou Uhum. mamadeira até os 4 anos, Uhum. porque foi, né? A gente foi lá, a gente acostuma, ninguém fala, nossa, ele já tá Sim. grande, vamos passar pro copo, nada. Todo mundo aceita com muita naturalidade, né? E aí Exato. ele terminou usando mamadeira muito tempo, porque na época também a informação foi chegando para mim, né? Não é que eu tive os gêmeos e já sabia tudo, eu estava aprendendo ali, eu estava amamentando, eu tinha o desejo de amamentar, eu sabia que eu tinha sido enganada da primeira vez, eu Uhum. não queria passar pelo mesmo, mas eu ainda tinha muita coisa para aprender, Sim, sim. né? Sempre tem, né, Gabi? A gente parece que Sempre nunca eu vai. continuo aprendendo. É um aprendizado contínuo para sempre, porque é tanta informação que não tem como a gente aprender tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, assim, hoje, né, você olhando para trás,
Teve algum momento que você consegue recordar que você observou que ele estava começando a ficar resistente ao seu peito? Porque a gente sabe que tem os sinais, né? Quando o bebê começa a apresentar. Você lembra de observar alguma coisa desse tipo? Não, né? Não, não. No caso dele foi super gradual. E aí, sempre que eu falo de confusão de bicos, eu faço esse alerta, né? Porque todo mundo pensa, ah, não, vou dar mamadeira, se eu perceber alguma coisa eu tiro. E nem sempre percebe. Perfeito. Nem Sim, sempre. Né? sim, O dele foi muito gradual. Tanto é que na época eu achei que tinha sido natural. Jamais sim. iria desconfiar de que tinha alguma coisa ali interferindo, né? Interferindo com... É o que acontece muito, o que eu vejo, assim, eu recebo vários relatos também, enfim, vou conversando com várias mulheres, é que elas não conseguem fazer essa conexão, elas acham que o bebê que largou por confusão de bicos vai ser aquele bebê que você deu a mamadeira e no dia seguinte ele não quer mais mamar. E não é assim na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes é uma coisa realmente natural, assim, natural não, é continuada, né? Então, depois de um tempo que você tá ali usando aquele bico artificial e que o bebê ele larga o peito, né? E isso, assim, é tudo... Eu acredito muito na informação, né? No poder da informação. Eu aqui também. Eu, diferente de você, eu fui aquela clássica gestante que comprou o kit de mamadeira, o kit de chupeta. Eu achava todas lindas, com um desenhozinho, sabe? Eu comprei várias, enfim. E aí, quando eu me vi, assim... Mas, assim, a informação que eu tinha aqui, olha como é que é engraçado, né? A gente, cada vez que a gente vai conversando com mais mulheres, a gente vai vendo como é que... os pediatras, os profissionais de saúde, eles realmente são bem criativos. A informação a informação que eu tinha é que eu não podia dar até a pega estar estabelecida. Era essa a informação que eu tinha. Então tudo bem, né? Levei até o terceiro mês, que era o que tinham me passado, né? Uma informação errônea, mito também, tá, gente? Para quem tá aqui, chegou aqui agora de paraquedas. Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá pelo terceiro mês, que é bem comum, né, do bebê ele ter uma mudança, geralmente, de comportamento, né? Fica realmente mais desafiador você lidar com tudo, assim, enfim. E também sozinha aqui, numa situação também complicada aqui do meu contexto familiar. Então, eu tava bem estressada também. Eu olhava aquela criança que não parava de chorar e pensava, mas já passou, né? Já tem a pele estabelecida, vou dar a chupeta. E aí eu também tentei dar a chupeta. Olivia também não quis pegar, porque realmente o movimento é diferente, né, da sucção. Então, ela fazia aquilo de cuspir chupeta. Eu recebo também muitas mulheres falando isso. Meu bebê não quer chupeta, ele cospe, como se fosse uma coisa negativa. Eu falo, nossa, que ótimo, seu bebê é muito esperto. Então, Olivia foi dessas também, muito esperta. E aí ela também... E assim, e o engraçado é que na minha família, né, a pessoa me via muito cansada. E ao invés de eu ouvir coisas do tipo, você quer uma ajuda? Você quer que eu fique uma tarde com ela pra você dormir? Você quer que eu lave uma louça? Sei lá, qualquer coisa assim de apoio. Eu ouvia muito. Você devia ter dado antes, tá vendo? Agora ela não vai querer pegar a chupeta. Eu via isso, eu ficava, gente, será que eu fiz errado? Será que eu não devia ter dado, né? Será que eu não devia ter dado chupeta lá na maternidade? Porque, inclusive, eu levei a chupeta pra maternidade. Só que o pediatra dela da sala de parto conversou comigo e tal. Então, assim, não dei. E aí, lá pelo quarto mês, quando eu estava para voltar a trabalhar, que eu comecei a procurar mais informação, enfim, achei a Mari, que inclusive é a nossa convidada de sexta-feira, e começou a vir uma enxurrada de informação para mim em relação à cultura do desmame, confusão de bicos, e eu fui ficando, tipo, horrorizada. Falei, meu Deus, eu peguei tudo e joguei fora. Então assim, é engraçado que... E eu lembro também de observar uma coisa muito interessante. Que no início eu levava muito tempo para dar chupeta. Ela ficava tipo 1 hora chorando, aí dava 1h10, aí eu dava chupeta, sabe? Tipo, não aguento mais, eu dava chupeta. Isso foi passando, né, por alguns dias, assim, e eu insistia, né, com a chupeta. E aí chegou um período que ela dava eu botava chupeta. Eu comecei a refletir, caramba, eu tô dando a chupeta em qualquer situação, sabe? E eu acho que isso faz diferença também, sabe? Pra quando a gente começa a pensar nesses bicos, a pensar em tudo, né? Até na tela, uso de telas também. É interessante a gente ver esse movimento, né, nosso também, como é que a gente vai ficando mais, sei lá, impaciente. E aí, por sorte, eu fui tendo essas informações também. E estudando mais, né? Comecei a estudar realmente Porque é engraçado, a gente que é profissional da saúde, quem não sabe, eu sou enfermeira, a gente acha que sabe de amamentação, a gente acha que aprende isso na graduação, né? Mas a gente não aprende. Eu já até conversei uma vez com você, Gabi, lembra que você me perguntou umas coisas? E assim, é impressionante a quantidade de informação que a gente tem errada, realmente desatualizada, né, dentro da nossa graduação. Porque a gente tem professores que estão também ali submersos dentro dessa cultura do desmame. Então, eles levam
isso acontece muito, né? Eles levam as experiências pessoais deles e de colegas e vizinhos, amigos, como se fosse um dado, uma evidência científica, né? E aí a gente sempre fala isso, né? Experiência pessoal não é evidência científica, né? Então eu vi bastante isso. E aí quando você se viu grávida, né, dos gêmeos, qual foi a tua movimentação, assim? E, em algum momento, antes deles nascerem, você começou já a estudar e viu que você não precisava ter passado por isso, né? Antes de engravidar, ou não? Assim, digamos, o clique na minha cabeça Uhum. deu, assim, eu acho que, eu não lembro se eu estava grávida ou fiquei grávida logo depois, mas eu Uhum. assisti o documentário, né, O Renascimento do Parto, assisti junto com meu marido, Uhum. e aí na época, porque além de tudo, né, com o Nando a gente tinha passado por violência obstétrica no parto. Uhum. Então ali, né, assistindo o documentário, eu percebi muita coisa assim errada que tinha acontecido com a gente, que eram culpas que eu carregava porque achava que era minha culpa, Sim, né? Então ali foi um momento bem assim, pela primeira vez depois do parto, meu marido e eu, a gente conversou sobre o tema, porque a gente tipo que enterrou, sabe? sim. E aí a gente voltou a falar do tema, eu chorei muito na época, né? E aí a gente meio que fez um voto assim, né? Juntos de que nós não passaríamos por aquilo outra vez, né? Aí foi que eu comecei a procurar. Então aí eu comecei a seguir algumas páginas na época assim, que a rede na época que eu mais usava era o Facebook, eu comecei a Uhum. seguir algumas páginas de parto humanizado. E aí num comentário que eu fiz, num post lá de parto, eu mencionava assim que estava grávida, e aí, na época, uma moderadora do grupo me convidou se eu queria participar de um grupo de amamentação gemelar, né? E Uhum. aí eu entrei nesse grupo, ainda grávida, e aí comecei a ler os posts, né? Conversando assim com as meninas, pegando informação. Então, assim, mas aquela coisa que eu falei, eu continuei aprendendo, né? A informação que eu consegui Sim, pegar foi o suficiente para chegar na maternidade e saber o que eu precisava fazer para não correr o risco de ter fórmula, né, na sim, maternidade. sim. Então ali eu já, assim, eu ordenhava, né, extraía o colostro e dava no copinho, eu não deixava darem, sabe, eu era bem, e no hospital que eu fiquei foi horrível, eles ficavam passando no quarto de 3 em 3 horas com a maletinha lá, as enfermeiras oferecendo fórmula, sabe, Caramba. dia assim, de dia e de noite, era um saco. Eu falei, eu não vou dar, eu não quero, não passe no meu quarto, porque vocês estão Uhum. atrapalhando o meu descanso, eu preciso dormir. Sim. Né? O bebê estava dormindo e elas iam, aquela coisa, né, prematura, vinham medir glicose e passavam, Uhum. nossa, eu fiquei muito chateada. E aí ela falou, não, mas é porque o protocolo, a gente não pode. Então, eu falei, então à noite não passe. Eu não Uhum. quero que vocês voltem daqui a 3 horas, porque eu não vou dar, minha filha tá só no peito. Uhum. Aí é aquela coisa desgastante, tá? Eu tinha informação e estava realmente disposta, mas assim, uma mãe que Sim, não tem, tá cansada, né? sim. E aí e o momento eu também falei assim, ó, eu preciso de uma enfermeira que me ajude a extrair o leite. Quem é que sabe? Aí ninguém sabia, Ninguém foram atrás, sabia. apareceu lá depois uma enfermeira, que era uma que trabalhava na UTI, né? Sim. Que eu já tinha conhecido ela lá embaixo, porque o Matias ficou na UTI, né, nos primeiros dias. Uhum. E aí ela que veio no quarto, me ajudou, sabe, a extrair o leite, oferecendo um copinho e tal, a Sim. única, porque as outras era só oferecer fórmula, né? E aí depois teve a questão a Beatriz precisou fazer fototerapia, os dois, na verdade, né? Uhum. Mas a Uhum. Beatriz fez fototerapia no quarto por causa da icterícia. Sim. E aí foi o único momento que a pediatra me fez prometer que se ela baixasse o índice, né, glicêmico por causa da fototerapia, eu autorizaria da fórmula, né? Uhum. Aí eu falei, tá, então tá certo. Mas não precisou, né? Ela estava no Sim. peito lá, quando ela precisava mamar, eu tirava ela lá da luz e Uhum. botava no peito e nenhuma vez, a glicose dela não baixou nenhuma vez. E ela era prematura e baixo peso, né? Sim. E só no colostro ela ficou lá e super bem. E aí, depois da alta, né, foi em casa. E aí, Uhum. nos grupos. Minha vida era amamentar e estar lá nos grupos. Eu passava muito tempo. Então, foi minha super Sim. rede de apoio. Sim. Assim, o grupo de amamentação, né? Porque tudo que ia acontecendo, eu ia lá e trocando ideia com as meninas, e isso e aquilo. Uhum. Vem da questão da rotina, né? Como fazer Sim. a livre demanda com gêmeos.
Qual peito que dá, né? Quem fica com qual peito. Pegar o jeito para amamentar os dois juntos e tal, né? Então foi muito Sim. importante. Assim, eu tinha o apoio da minha mãe, né, e do meu marido em casa, mas assim, o apoio virtual e formação, né, foi tudo dos grupos. Uhum. Isso aí foi fundamental no início, né? Sim. Eu ia te fazer essa pergunta justamente. O que que você observa assim de diferença na sua experiência entre essas duas? Porque você saiu de uma situação com um bebê único, que você passou por uma situação de um desmame precoce, para uma amamentação de gêmeos, né? Ou seja, nível hard já da amamentação, né? Então, assim, o que que você observa da diferença, assim, né? O que que você tinha no seu entorno, o que que você tinha dentro de você? Na sua fala, assim, é bem interessante que você fala, assim, eu não deixava, então, assim, me parece que você se sentia muito mais empoderada, né? Assim, não vai, é meu leite, eu posso, né? É isso que passa pra mim. Eu queria ouvir um pouquinho se você acha que a informação te deu esse empoderamento, ou essa vivência primeira com o Nando te deu esse empoderamento, ou foi a informação, como é que foi essa diferença entre as duas experiências? Assim, a informação trouxe luz, né? Trouxe luz e força, porque eu sempre Sim. falo que em relação ao desmame precoce, né, a gente sofre no momento que acontece e Uhum. a gente sofre muito mais depois quando a informação chega e a gente entende o que aconteceu. E a Sim, gente entende que aquilo não precisaria ter acontecido. Então, sim, para mim foi muito doloroso entender isso alguns anos mais tarde, né? Inclusive é uma ferida que de vez em quando dói. E sim, na época que eu imagino. amamentava, na época que eu amamentava os gêmeos ainda, eu pensava, né, sobre isso. Eu falei, poxa, olha só, os gêmeos mamando com essa idade, né? E aí eu via, desde essa perspectiva, quão precoce foi o desmame dele, né? Sim, sim, Porque para nossa sociedade ele mamou foi muito, né? Nossa, 9 meses é muito. sim. Mas desde a perspectiva da amamentação, né, do contexto assim Uhum, fisiológico, ele mamou uhum, muito pouco, sim. né? Porque quando os gêmeos, ele tinha 3 anos quando os gêmeos nasceram, né? E os Uhum, gêmeos mamaram até quase 5 anos. Então, provavelmente, lógico que eu ficava pensando, né? Provavelmente ele ainda estaria mamando quando eu engravidei dos gêmeos, né? Tanta sim, coisa passa pela cabeça, até porque no grupo de gêmeos tinha mães que amamentaram em tandem, né? Tinha um filho sim, mais velho, tiveram os gêmeos e amamentavam os três, né? E eu sim. ficava pensando, poxa, essa aí podia ser eu, né? Eu podia estar amamentando e tal. Imagino. Então sempre ficava aquela dor, né? Uhum. Principalmente porque não era o que eu queria, né? Sim, foi uma Foi uma questão coisa da assim, informação que você tinha, né? Eu sempre falo isso, sabe, para as mães que vêm até mim, com essa culpa, né? Porque a gente vive na culpa, né? A gente tenta controlar ela, mas ela tá ali, sempre ali rondando a nossa cabeça. Eu acho que uma coisa que é bacana para a mulher, né? Quando ela, muitas vezes eu falo isso, mas eu falo para mim mesmo, sabe? Quando a gente está, né, imersa nessa culpa, a gente acha que podia ter feito diferente alguma coisa, né? Eu também penso que eu podia ter feito várias coisas diferentes com a Olivia. Eu acho que é bacana a gente pensar assim, que a gente fez o nosso melhor dentro da informação que a gente tinha. Né? Então, a informação que você tinha naquela situação ali do pediatra, que era o profissional que você confiava, né, para acompanhar o seu filho, o desenvolvimento, o crescimento do seu filho, era essa. Então, você fez o melhor possível dentro dessa perspectiva, né? Então eu falo sempre isso para as mulheres que estão ali vivendo isso, sofrendo com isso, porque realmente é muito desgastante, né? Eu acho assim libertador quando a mulher ela consegue interiorizar essa informação, né? Que essa cultura do desmame ela existe, o que pode ser feito diferente, que ela consegue olhar para a história dela e ver que podia ter sido diferente, né? Porque muitas delas acabam não conseguindo digerir num primeiro momento, né? Essa informação toda. E acho que isso é até pior, né? Quando essa mulher ela acaba. Outro dia mesmo, eu fiz um post sobre. Eu nem lembro o que era. Acho que era bico intermediário de silicone, exatamente. E aí uma delas, eu comentando, né? Que tinha outras alternativas e tal, enfim. E aí uma delas comentou assim: não, eu usei, foi ótimo, eu indico para todas as minhas amigas e não sei o quê. Então, assim, ela não entendeu que, na verdade, ela não precisava daquele bico, que aquilo foi utilizado numa situação onde não teve nenhum manejo da situação, da amamentação dela, foi usado como toma aí, sabe, vai, né, uma muleta ali. E ela não conseguiu ler e entender o meu ponto de vista, e ainda falou que indica para todas as amigas, sabe? Então, acho que tem muito disso, né? A culpa, ela acaba paralisando, às vezes, a gente, né? A gente fica olhando muito para o nosso problema ali e não consegue abrir essa mente. Eu acho que o trabalho que você faz diante de tudo que você vivenciou é fantástico muito por isso, porque você conseguiu olhar para essa situação que você vivenciou com o Nando, né?
a sua primeira experiência, e conseguiu pegar todas essas informações para fazer diferente com os gêmeos e ainda empoderar e informar milhares de mulheres. Então, eu acho assim fantástico o trabalho que você faz, sabe? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue mudar, né? Mudar de pouquinho em pouquinho essa cultura, né? Que eu acho que é o mais é o mais importante que a gente tem que ir fazendo, né? Esse trabalhinho aí de pouquinho em pouquinho. Tô vendo vários comentários aqui, né? Do pessoal falando um pouco sobre isso. Mas Gabi, me conta um pouquinho como é que foi aí pra você na Argentina. Quem não sabe, a Gabi mora na Argentina. Eu não sei como é que é aí a cultura, né, de amamentação aí na Argentina, mas eu acredito que não deve ser um cenário muito diferente, né, daqui do Brasil, né? Como é que Não. foi pra você amamentar os gêmeos, assim, eles já mamaram por quase 5 anos, né? Eles tiveram desmame realmente natural, guiado por eles. Como é que foi isso pra você aí? Não, então, assim, aqui é meio estranho, eu ainda tô me situando, sabe, um pouco no. Uhum, Porque eu moro no interior, então às vezes uhum, a realidade é um pouco diferente, porque eu vi outras crianças maiores, assim, mamando, né? Quando eles entraram no jardim, tinha uma outra companheira deles que ainda mamava também, né? uhum, Então, assim, meio que ninguém se assustou, né, quando eu falei sim, que eles mamavam, né, quando entraram na escola. uhum, É, mas assim, eu estou estudando aqui, né, fazendo um curso aqui, então meio que estou me situando com a questão das leis, a cultura, né, então legal. assim, a licença maternidade aqui ainda é menor que no Brasil, é muito É, pouco, e ainda a questão da mamadeira e chupeta é muito forte. Inclusive eu peguei uhum. uma briga esses dias aqui com uma das professoras. Eu ainda estou superando aqui a minha raiva que eu tive, mas assim, a gente vê que é uma questão cultural muito forte ainda. Sim, Essa questão de que, como você falou, né, essa orientação de que depois de um tempo não tem problema, porque a amamentação já está estabelecida. Nossa, eu quase morro aqui de desgosto. Mas assim, a sim. gente. Aí eu tenho feito um trabalho assim com as minhas companheiras, né, Uhum, de estudos, minhas colegas, aí eu tenho meio que fomentado, sabe, sim. esse questionamento, né, e muitas estavam de acordo que realmente é uma questão cultural, né, que como profissionais assim, da amamentação, a gente não deveria partir de nós a recomendação, né, a menos que seja assim, uma escolha da mãe, né, que a gente precisa Sim. respeitar e tal. Então aqui eu meio que estou fazendo o meu trabalho de formiguinha, mas em nenhum momento, talvez pelo contexto onde eu vivo, eu não me senti pressionada. Já quando Uhum. eles completaram 2 anos, né, que meio que houve uma insinuação, agora já tá, né? Eu falei, não, Sim. agora que começa, eu falei, eles vão mamar até quando eles quiserem. Aí depois desse dia ninguém nunca mais, nunca, ninguém disse nada, né? Não sei Sim. se é porque eu não dava Você não brecha, dá mas brecha. não, amamentei de boas o tempo que eles quiseram, sem nenhum problema. Tive questões aqui internas mesmo, às vezes com meu marido, de algumas. Que a questão do sono pesa, né? Então a gente teve Muito. uns momentos aqui que eu tive que bancar sozinha, mas eu não estava disposta a abrir mão. Uhum. E aí fui bancando isso. E aí, mas hoje ele me dá razão. Hoje ele vê, né, desde da minha perspectiva, e vê que eu estava certa. Mas assim, nem sempre foi fácil, mas a gente foi levando, né? Meio pelo que eu realmente acreditava e via, mais do que por uma questão da cultura, né? Porque às vezes Sim. a cultura ela não atrapalha, mas ela também não apoia, né? Que te Sim. anima, ai, nossa, que legal, né? Sim. Parabéns e tal. As pessoas ficam tipo assim, tá, até quando, né? Vão mamar Sim. até quando? Assim, meio como, né? Como se você Incomoda. estivesse fazendo algo errado, né? Tipo, mas por que que tá É, amamentando? Sim. Então, assim, só que, assim, graças a Deus, né, a informação que eu tinha foi suficiente para me manter firme, né, Uhum. bancar minhas escolhas e realmente reescrever minha trajetória na amamentação de maneira super consciente, super tranquila, sabe? Eu realmente, como você falou, né, eu acredito que eu fiz o melhor que eu podia com a informação que eu tinha na época, com zero Uhum. apoio, né? Vocês, como da nossa cultura é uma droga. Minha sogra não pôde me ajudar, minha mãe também não, porque elas tinham suas próprias experiências, assim, conversando com elas hoje, né, sobre isso, de uma assistência médica, nossa, escutar as histórias delas às vezes dá tristeza. E a minha Sim. maior tristeza é que 40 anos depois, os médicos continuam dando as mesmas orientações. Eu Orientações. sempre
falo isso com elas, isso que é o mais triste, porque vocês viveram isso há 40 anos, e a gente que continua vivendo isso hoje, entendeu? Sim, As mesmas conversinhas. Então, como você falou, né, os currículos, eles precisam mudar, precisa. atualizar, né, os profissionais, eles crescem na cultura do desmame e eles são formados na cultura do desmame, porque os currículos são muito ruins ainda. São. Não estão acompanhando o nível de evidência científica que a gente já tem hoje, né? Então, eu acho super importante o meu trabalho, e o trabalho que todos nós fazemos, Uhum. de passar essa informação adiante, porque pelo menos vai chegar às mães. E aí Sim, elas vão ter uma ferramenta para poder questionar, né? sim. Porque foi o que aconteceu comigo em relação aos gêmeos. Eu questionei, tava nem aí, pediatra, meu marido bateu boca lá com a chefe das enfermeiras. Nossa, a gente fez um. Eu Sim. fiquei famosona no hospital. Até porque, na época, a nutricionista que estava fazendo pesquisa, ela me falou: você é a única mãe internada que está amamentando exclusivamente. Nossa, Olha, aquilo me doeu no coração. Eu era a única. E eu estava amamentando gêmeos. As outras mulheres eram todas mães de um só bebê. E ninguém estava amamentando olha. exclusivo. E então eu falei, gente, tá errado isso, né? E hoje eu Sim. continuo vendo muito isso no hospital. E eu Uhum. faço essa avaliação, né, na pesquisa que eu fiz também, no Agosto Dourado, eu percebi isso, né? As mães, elas não é que elas estão amamentando, elas estão tendo que reconquistar a amamentação, Sim. porque a maioria já sai em aleitamento misto na maternidade, e não é a Uhum. mesma coisa. Porque não é que você vai ter que só que amamentar, você vai ter que tirar a fórmula, você vai ter que tirar a Sim. mamadeira, algumas também dão chupeta, então Uhum. assim, é muito mais difícil Sim. reverter, né, um aleitamento misto do que manter uma amamentação exclusiva. Então, assim, Perfeito. precisa mudar urgentemente, né? Os protocolos, os profissionais têm que se atualizar, né? Todo Sim. profissional que lida com esse universo materno-infantil Uhum. deveria ter conhecimento em amamentação, né? Então, enquanto esse momento não chega, a gente precisa informar e empoderar as famílias, né? Para Perfeito. que as famílias se posicionem em relação a isso, né? E Sim, com cobrem esses certeza. profissionais. Cobrar mudanças, né? Eu acho que eu sempre recebo uns relatos aqui, né, de umas mulheres assim falando, por conta das informações que eu vejo aqui, eu consegui conversar com o pediatra, né? Eu acho muito bacana isso, porque elas se sentem assim, né, realmente empoderadas para questionar. E assim, quando a gente fala em questionar, gente, não é uma coisa para você bater boca com ninguém, né? É para você realmente questionar. Então tá, então realmente está tendo aqui, né, uma desaceleração na curva. Tá bom, posso fazer alguma outra coisa que não, né, entrar com a fórmula? E qual é uma forma legal de eu fazer isso, se for necessário, a fórmula, que não atrapalhe a amamentação, né? A gente tem que parar de olhar para a mamadeira como se ela fosse a única forma de alimentar um bebê, porque não é. A gente tem várias formas de alimentar um bebê que são compatíveis com a amamentação e que não vai competir, não vai causar ali a confusão de bicos, né? Que é uma das principais causas do desmame precoce. Para quem não sabe, né, o desmame precoce ele é considerado, né, teoricamente, quando o bebê ele solta o peito, né, ele larga o peito antes dos 2 anos. Mas a Amanda, que é a nossa convidada de amanhã, ela também fala que ela considera desmame precoce quando o bebê larga o peito depois desse período de 2 anos, porém ele segue em uso de chupeta. E faz todo sentido, realmente. Um bebê que tem, sei lá, 2 anos e meio e que parou de mamar e tá usando chupeta, provavelmente foi o uso daquela chupeta que fez ele parar de mamar com 2 anos e meio, né? A gente tem aí alguns estudos antropológicos, né, que falam que o bebê humano, ele largaria o peito naturalmente até os 7 anos, né? Então, assim, é bem diferente do cenário que a gente tem hoje. Hoje, quando a gente vê um bebê de 2 anos mamando, eu fico maravilhada. Minha vontade de tirar fotos de todos, sabe? Porque eu acho o máximo quando eu tenho algum lugar eu vejo alguém amamentando um bebê maior, porque realmente é muito difícil a gente ver isso. E é engraçado que foi exatamente isso que você falou do Nando, que ele mamou a mamadeira até 4 anos, né? E ninguém acha estranho. Ninguém acha, nossa, por que não Uhum. dá então aquele complemento no copo? Ninguém acha estranho um bebê de 4 anos com a mamadeira. Mas um bebê mamando no peito da mãe dele, as pessoas acham estranho, né? Então isso tudo é a É. cultura do desmame. Então é muito interessante a gente refletir sobre esse cenário todo. E uma coisa, Gabi, que eu sempre falo nos meus conteúdos aqui, nas minhas lives, e eu acho bacana a gente parar para pensar um pouquinho, né? As formas que a gente tem de não reforçar essa cultura do desmame. Eu sempre falo sobre a questão da boneca.
né? Eu, mãe da Olivia aqui, a Olivia sempre ganha boneca, essas coisas. E eu sempre faço muita questão de que ela não tenha contato com bonecas que tenham chupeta e mamadeira, como eu tive. Porque para mim era muito natural ver uma boneca com uma mamadeira. Não era uma coisa nossa. E assim, hoje eu ver Olivia, né, minha filha, pegando as bonecas dela e botando no peito, nossa, assim, eu fico muito, muito emocionada de ver isso, sabe? Porque eu vejo que todo esse esforço, ou seja, ela já vai ser uma criança que ela vai crescer dentro da cultura da amamentação, ela vai saber dos benefícios da amamentação, ela vai saber que o natural é amamentar e não a mamadeira e a chupeta. Então, acho assim, primordial que a gente tenha algumas atitudes também, né, a gente enquanto profissional, mas toda a sociedade de forma geral, que a gente tenha algumas atitudes que protejam e fortaleçam essa cultura da amamentação, né? Vou até contar aqui rapidinho o que aconteceu ontem. Eu fui na farmácia aqui da rua comprar fralda para Olivia. Cheguei lá, de cara, dei com a lata, não posso falar a marca, né? Mas dei com a lata da fórmula, tal. De cara, assim, sabe? Numa estrutura, assim, totalmente fora, NBCal, totalmente fora. E aí, que é uma lei, né, gente? Quem não sabe, é um conjunto de leis que protege aqui no Brasil. A forma de você apresentar produtos, né, que podem atrapalhar a amamentação, como fórmulas, chupetas, bicos, enfim, etc. E aí eu olhei para aquilo, eu fiquei tão incomodada, eu fiquei olhando, aí eu fui no caixa, né? Eu perguntei, você é o gerente? Aí ele, sou. Eu falei, você conhece a NBCal? E ele, não. Não. Aí eu fui explicar para ele, peguei o celular, né? Peguei o celular e abri, comecei a mostrar para ele o que era. Falei que a farmácia podia levar uma multa, enfim, falei um monte de coisa. Na hora ele chamou outro cara e, assim, pode ser que eles não façam, vou até lá depois, hoje ou amanhã, para dar uma olhada no que eles fizeram. Assim, pode ser que eles não tenham feito nada, mas de alguma forma eu tentei mostrar que eles estavam fazendo uma coisa errada, né? Então, eu acho assim, a gente pode fazer isso de uma forma bacana, de uma forma amigável, que a Amanda, que a mamãe vai estar aqui com a gente, ela é ótima, ela sempre faz isso. Mas eu acho que é preciso a gente fazer, sabe? É preciso a gente mostrar para a sociedade de forma geral que elas estão atrapalhando a amamentação fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eu conto até a história, sempre conto isso, a história lá da empresa que eu trabalho, no Dia das Mães desse ano, inclusive, fizeram uma campanha de marketing interno da empresa e a foto era uma mãe trabalhando com um laptop, assim, segurando o bebê e dando a mamadeira. E quando eu recebi aquilo me incomodou sabe? Eu achei tão, tão surreal. E aí eu fui falar, né, com a pessoa do marketing, falei, olha, obrigada pelos parabéns, mas assim, eu como profissional e protetora e defensora da amamentação não posso deixar de pontuar. Mas aí falei, né, que olha, você está assim fomentando e fortalecendo a cultura do desmame, você está associando inconscientemente de que uma mulher que amamenta precisa da mamadeira, e não é assim, eu tô aqui de prova, inclusive. E aí, desculpa, não sei o quê. Então, assim, a pessoa ela nem pensa. Se a gente não começa a falar, né, se a gente não começa a pontuar essas coisas que acontecem de uma forma natural no nosso cotidiano, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então a gente tem sim que questionar o nosso pediatra, a gente tem sim que questionar as nossas leis, a gente tem sim que questionar a farmácia do nosso bairro, a pessoa do nosso trabalho, enfim, a gente tem que começar a pontuar essas coisas, né? Porque se todo mundo se permanecer em silêncio, né, e cada vez mais a gente se fechar aqui na nossa bolha, né, mulheres que amamentam, esse cenário não vai mudar. Então a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, né, falando para todos, né? A amamentação é da sociedade. Todos precisam entender como é que a amamentação ela é benéfica para o bebê, como é que isso é importante, né? Não só na parte nutricional, não, mas na parte imunológica, na parte também de vínculo afetivo, né? Também do bebê e da mãe. Então, tudo isso a gente precisa falar. E assim, a Gabi é uma que faz um trabalho fantástico sobre isso, né? E eu queria, Gabi, para a gente já... Você quer ela chama? Não, não pode falar. Não, é porque apareceu alguém aqui perguntando, cadê o papai? Eu falei, não tá aqui. Aí eu tô apontando, tá pra lá, tá pra lá. Se quiser chamar ele, não tem problema não, fica tranquilo. Não, tá. Já Bom, saiu. eu queria que, pra gente poder já encerrar, né, começar a encerrar aqui, queria que você desse um recado, assim, né? Aqui meu perfil, ele trata muito voltado para esse cenário, né, da mulher que vai voltar a trabalhar, mas eu tenho várias seguidoras, algumas até gestantes, então eu queria que você desse, assim,
um recado, né? Uma palavra sua de empoderamento, encorajamento para essa mulher que está vivenciando isso, que está ouvindo, às vezes, da própria família, questões, né, de que o leite é fraco, esse tipo de coisa. Eu queria que você desse um recadinho para elas. Não, eu acho que uma das coisas, assim, das piores, né, da cultura do desmame é justamente a questão da culpa, né? Porque é a culpa que a gente carrega, porque a cultura do desmame, o desmame geralmente acontece porque nós somos levados a crer que nosso leite é fraco, né? Que Uhum. nosso leite é pouco, é insuficiente. Então a gente passa pelo desmame e ainda tem que levar a culpa de que o nosso corpo não funcionou como deveria, que nosso leite não era Não bom, deu não foi conta, né? suficiente. Não deu conta, então eu vejo muitas mães carregando essa culpa, às vezes ficam ressentidas, às vezes atacam, né? De vez em quando eu recebo uns comentários assim, às vezes até grosseiros, né? No fundo eu vejo a dor dessa mãe, porque eu já Sim. passei por isso. Só que a gente tem diferentes maneiras de lidar, né, com essa dor, né? Então, realmente, nos grupos, quando chegavam mães no grupo de gêmeos que já haviam passado como eu, né, por experiência Uhum. de desmame anterior, então eu falava assim, é muito importante, se você quer fazer dar certo, entender o que foi que deu errado da primeira vez. Você vai ter que revisitar a sua história, né, e avaliar, que foi o que eu fiz. Eu identifiquei onde foi que tinha dado errado a coisa, Sim. né, e aí não repetir os mesmos erros. Então isso é muito importante. Então quem já vai estar, né, quem está tentando reescrever sua história, essa parte é muito importante. E esses que estão passando pela primeira vez, com certeza a informação se munir de informação, trabalhar. Eu falo muito da importância de trabalhar a autoconfiança, né? Porque quando Perfeito. a gente está confiante na nossa capacidade, as pessoas vão falar, é chato, é desgastante ter que ficar assim, né? Se batendo com esse tipo de coisa, mas a Uhum. gente vai ficar firme, Sim. entendeu? E é cansativo, ser mãe, criar bebês é cansativo. E não é só a amamentação, não, é um monte de coisa, né? Então, assim, Sim. se informar sobre a amamentação, se informar sobre o desenvolvimento infantil, entender Uhum. realmente o que significa ter um bebê, porque a nossa sociedade esqueceu. Na nossa sociedade não cabe um bebê, né? Então a gente Verdade. sofre muito, às vezes, por querer ir contra a natureza, né? Sim. E aí a gente termina passando os perrengues, umas coisas que não deveria passar, né? Que se a gente Uhum. encarasse com mais naturalidade, tudo Uhum. fluiria melhor, Sim. né? Eu acho o seu trabalho fantástico, Obrigada. importante, porque é como você falou, né, dessa campanha de marketing, a ideia é que a gente amamenta enquanto está junto, mas voltou a trabalhar, voltou a estudar e acabou a amamentação, né? Sim. Ou então a gente vai para a roleta russa, né? Ah, tá, vou dar mamadeira e aí seja o que Deus quiser. Se mamou, se não mamou, né? Então, assim, Uhum. existem alternativas, né? É super importante a gente falar para essas mulheres que existem, elas têm uma escolha, né? Não, Uhum. elas não têm que seguir aí no que a nossa sociedade impõe como única saída, né? Não é Sim. a única saída, né? Então, assim, informação é tudo. Buscar apoio, né? Mesmo que não seja presencial, né? Buscar apoio virtual, Sim. incluir, se você vai ter rede de apoio, né? Se você tem aí seu companheiro, marido, mãe, Uhum. sogra, quem for fazer parte da sua rede de apoio, bota esse povo para estudar junto com você, passa a informação adiante, Exato. porque é muito chato também quando a gente está sozinha lutando contra o mundo inteiro, inclusive Sim. dentro de casa, né? Então é muito importante que isso foi uma coisa que eu fiz. Eu botei tudo sobre a mesa e era assunto de almoço lá na minha casa, com os meus pais, minhas irmãs, todo mundo militante. E era assim, com informação que eu fui trazendo, a gente discutia mesmo, era assunto de almoço, gente, é Sim. isso, aquilo, não, porque tal. Então, assim, mesmo quem não havia passado pela situação via a importância, então eu tive assim Sim. apoio, né? Então claro que fez a diferença, porque estava todo mundo trabalhando junto comigo Sim. por aquilo que a gente acreditava Pelo ser o mesmo melhor, né? propósito, né? É, então isso é também muito importante, porque é cansativo, né? Assim, a gente tem que abrir mão de coisas, né? A gente vai precisar priorizar, né? Eu tenho enfatizado muito essa questão de que o hoje não é para sempre, então vai ser um período realmente que vai ser demandante, né? Que a gente vai ter que ajustar a família, os esquemas, as Sim. prioridades, para que aquele bebê ele receba tudo que ele precisa e espera receber.
Sim, né? sim. Depois, mais para frente, a gente vai repensando, né? À medida que eles crescem, a gente vai repensando, se propõe outras prioridades, outras Uhum. metas, mas é super importante que toda família trabalhe por o mesmo objetivo, né? Que essa mãe ela não Uhum. esteja ali, né? Lutando Sozinha. sozinha contra tudo e todos, né? Sim, perfeito, perfeito, Gabi. Eu falo muito isso também. Eu acredito que a informação ela muda o jogo, né? Quando a gente não tem informação, a gente tá fadada a seguir o que falam pra gente. A gente não sabe, então falam pra gente fazer tal coisa, então a gente faz. Quando a gente tem É, informação, a gente já tem o poder de questionar e refletir sobre aquilo que passam, né? Por mais que você tenha por exemplo, um profissional perto de você que não é amigo da amamentação, você vai questionar, você vai refletir. Se você não tem informação, você não tem escolha. Essa é real, né? A escolha, a informação, ela te dá a possibilidade de ter uma escolha consciente. Então, é o que eu falo muito aqui no meu perfil, assim, é claro que cada mulher vai ter a sua escolha, mas é importante que essas mulheres saibam que elas não precisam desmamar os seus bebês para voltar a trabalhar e que elas não precisam de fórmula em grandíssima parte delas, né? Claro que a gente tem uma porcentagem que vai precisar, enfim, mas ainda assim é importante, né, proteger a amamentação, porque cada gota que aquele bebê for recebendo de é. leite ao longo da vida dele vai ser totalmente importante, né, para o desenvolvimento de toda a questão imunológica, nutricional e vínculo com essa mãe também. Mas o fato é que é possível, né? Então, assim, dá pra gente cada vez mais ir mudando essa história e eu fico muito, muito grata e honrada de ter você aqui, dividindo um pouquinho da sua experiência, dividindo um pouquinho do seu saber, que é, assim, fantástico, aprendo muito lá no seu perfil. Queria agradecer a todas que estão aqui participando com a gente, foi ótimo. Fico muito feliz que todos estejam aqui. E hoje a gente inicia a nossa jornada Amamente Mais, né? Então a gente está fazendo esse aquecimento com as lives, todo dia vai ter uma live. Amanhã recebo a Amanda, a @mãe dos Pimpos aqui. Amanhã o horário é às 10, porque ela, né, gente, mãe de gêmeos também, então ela só conseguiu fazer à noite. Então a gente vai amanhã ter um bate-papo sobre os bicos, né? A gente vai falar sobre outro tema. Mas, Gabi, muito obrigada por você estar aqui comigo. E, gente, obrigada a todas. Fiquem ligados nos nossos perfis, que a gente continua sempre mandando muita informação de qualidade. Fortaleçam a rede de vocês, busquem informação e vamos de pouquinho em pouquinho mudando essa cultura da amamentação. Vamos fazendo esse trabalho de formiguinha, porque é muito bom a gente olhar para trás e ver todo o caminho que a gente percorreu, né, Gabi? Com certeza. Obrigada a você pelo convite, tá? Ai, foi ótimo. Um beijo grande para você, um beijo para todas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.